Então vamos começar aqui a nossa aula de edição. A gente vai começar então no nosso celular, no CapCut, e depois a gente vai ali para o computador também no CapCut. Então se vocês gravaram ou com câmera ou com celular, ou se vocês gravaram também com o celular e querem editar dentro do computador, tá aparecendo os tempos aqui da aula tanto de edição com celular, com o computador. Convido vocês para o nosso Videoflix, onde eu passo todos os meus conhecimentos do vídeo, entendendo técnica, a partir de equipamento, certo pessoal? O primeiro link aqui na descrição se vocês quiserem conhecer o Videoflix. Vamos começar com o nosso CapCut aqui no celular. Vou mostrar aqui com vocês com a versão gratuita, tá? Tem uma versão paga do CapCut, tem mais algumas ferramentas, mas tudo que a gente vai fazer na aula de edição aqui só precisa da versão gratuita. A gente vai clicar aqui em novo projeto, a gente vai procurar aqui os nossos takes do café, ó, vocês estão vendo que a gente achou aqui, temos todos eles, tá? Vou ali desde o primeiro, que começa aqui, ó, e vocês conseguem ver uma coisa, pessoal, tem uns segundinhos ali, ó, se eu clicar na bolinha, ele vai selecionar o take, e é bem importante a ordem dos takes, porque vocês veem que eu toco a bolinha, ó, e tem um númerozinho dentro de cada bolinha, significa a ordem que eles vão aparecer na linha do tempo. Como a gente gravou tudo isso aqui em sequência, então a gente pode ir de forma ordenada, clicando aqui, né, que o nosso arquivo vai em sequência lá na nossa linha do tempo. Mas se vocês não gravaram em sequência, querem um take antes ou depois, vocês já podem selecionar aqui ou depois lá também na edição, também não tem problema, a gente consegue reorganizar esses takes. Então estou aqui selecionando todos os nossos takes do café. Vocês conseguem ver que tem alguns takes ali um pouco maiores, né? A gente tem ali um tempo embaixo deles, ó, 6 minutos e 8, que aqui provavelmente eu deixei gravando por muito tempo, a gente vai cortar isso. Mas a maioria dos takes finais, né, dos takes prontos, a gente fica sempre em torno de 5 a 10 segundos, né? Então a gente vai fazer todos esses cortes juntos, é por onde a gente vai começar, né? Mas eu só vou selecionar aqui todos eles, ó, deu até uma boa quantidade de takes, não sabia que tinha dado tantos. E aqui a gente finalizou com 57 takes. Olha como deu bastante material, mas teve alguns que eu gravei repetidamente, então por isso que a gente tem alguns takes repetidos. A gente vai clicar aqui agora em adicionar e ele está criando o nosso projeto e colocando todos os nossos takes na linha do tempo. Então aqui, ó, se a gente clicar com o dedo embaixo e a gente arrastar, a gente consegue ver todos os takes aqui na nossa linha do tempo. Se a gente fizer um movimento em pinça aqui com os dedos e afastar ou aumentar na linha do tempo, ó, a gente muda o zoom. Ó. Eu estou deixando um zoom menor, né? Então a gente vai ter mais tempo aqui, ó. E aqui eu estou aumentando o zoom da minha linha do tempo. Ó. Se eu clico aqui e arrasto com os dois dedos, e daí aqui aumenta o nosso zoom para a gente ter mais precisão na hora dos cortes, tá, pessoal? Eu vou ter aqui uma visão ampla, tá? Porque teve alguns takes aqui, ó, na horizontal, que foi de explicação de aula, que eu vou selecionar ali, ó, eu posso clicar em cada take e a gente vai selecionar só aquela peça de vídeo. E esse aqui, como tá na horizontal, não me interessa, eu vou excluir. E eu já vou fazer essa limpeza aqui de algumas coisas que eu gravei junto com vocês para explicar, ó, a gente já vai deletando tudo isso aqui, ó, que isso aqui não me interessa, isso aqui só foi ali, ó, para... Enfim, né? Pontos da aula. Se vocês vão utilizar tudo que vocês gravaram, ó, esse take de 6 minutos que ficou longo é daquele nosso time-lapse que a gente vai fazer, ó, do ponteirinho ali. Vocês conseguem ver ele se mexendo, né? De forma mais rápida eu passando aqui pelo take. Então, pessoal, a gente vai fazendo essa limpeza aqui. Bom, pessoal, já fiz toda a limpeza básica ali do meu vídeo de tudo que não vai, que eu tenho certeza que não vai no meu vídeo, e tudo que ficou é tudo que a princípio vai no meu vídeo. Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer, tá? Vocês conseguem ver aqui, pessoal, ó, se eu clico e arrasto, basicamente como se o vídeo tivesse dado play. Se eu quiser simplesmente dar play, só clico ali no play na tela, embaixo do preview, né, embaixo da telinha ali, e ele tá rodando o meu vídeo. Ó. Vocês conseguem ver, inclusive, que essa primeira cena a gente fez várias tentativas, então por isso que o take tá repetida várias vezes. A gente vai olhar agora, assistir qual que ficou melhor na nossa proposta aqui, e a gente vai ver qual que a gente vai utilizar, certo? Esse aqui eu já não gostei, ó, vou clicar nesse take, vou clicar em excluir ali embaixo, na latinha de lixo, e a gente vai fazendo assim com todos que a gente não quer. Eu, basicamente, eu vou te mostrar pra vocês, eu acho que eu gostei desse último aqui, ó. Deixa eu ver esse penúltimo. Esse penúltimo me mexeu um pouco, também não gostei. Vou excluir esse, vou excluir esse e vou excluir esse. Esse aqui foi o meu candidato para ficar. Esse aqui, deixa eu ver esse outro aqui que vem depois. Não, esse aqui também moveu um pouquinho. Opa, mas a gente fez mais uma vez aqui, ó, vamos ver. Gostei mais do outro, então vou excluir esse aqui também. E agora a gente vai para o nosso próximo take, ó, que é aquele take que a gente vai deslizar lateralmente, né? Ó, eu estava explicando ele para vocês. Ó, aqui, ó. Mas vocês conseguem ver que eu estou ajeitando a câmera toda no início. A gente não vai usar nada no início do nosso take, mas a gente vai usar esse final aqui do nosso take, certo? Na verdade, esse aqui, como eu estava ajustando, eu vou excluir e na verdade a gente tem o nosso take aqui, ó. Mas, pessoal, notem como esse take ele demora para se mover, ó. E eu gostaria, na verdade, olha, a gente faz 2 takes em um. Qual das duas a gente vai querer? Vamos dar um play aqui, vamos ver qual que ficou melhor.
se foi a primeira, que a princípio eu estou achando essa primeira passagem melhor, mas vamos ver como é que ficou a segunda passagem aqui, ó. Gostei mais da primeira, mexeu menos. Mas vocês viram que a gente tem tudo aqui, ó, vou dar um zoom menos aqui, ó. A gente tem tudo isso aqui no mesmo take de vídeo. Como é que a gente vai cortar o take? Como é que a gente faz essa função mais simples? Tem diversas formas da gente fazer isso, tá? Eu posso pegar aqui, ó, vou mostrar duas formas que a gente tem de fazer aqui dentro do software, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e como eu quero a primeira parte, ó, eu vejo até onde vai o meu take e eu encerro aqui. Aí eu posso pegar aqui e clicar em dividir, aquela primeira opçãozinha lá embaixo, e ele vai cortar o meu take. Agora eu tenho dois takes separadamente do mesmo take. E eu posso deletar tudo que vem depois, né? Que eu não vou utilizar aquela segunda vez que eu não ganhei. Mas, pessoal, a gente poderia vir aqui no início, ó. Eu mostrei para vocês que ele começa um pouco lento, ó. Eu gostaria que ele começasse mais aqui, ó, já no movimento, certo? Aqui nesse iniciozinho. Eu posso fazer da mesma forma, dividir e deletar ali tudo que está antes, que eu não vou usar, ou eu posso clicar nessa barrinha branca aqui, ó, e arrastar essa barrinha branca até a minha agulha ali, ó. E aí eu também fiz um corte, eu diminuí o meu vídeo até aquele ponto ali. Tem duas formas da gente fazer a mesma coisa dentro do app, então basicamente mostrei as duas de corte que a gente tem aqui. E seguimos para o nosso próximo take, ó. Que eu vou querer, na verdade esse aqui a gente não vai usar. A gente está aqui ajustando a câmera e tudo mais. E é aquele movimentinho ali de ligar e desligar a chaleira. Vamos ver aqui onde é que chega. Ó, aqui chegou a minha mão. Eu volto um pouquinho aqui, ó. Clico aqui, divido o meu take, deleto tudo que está antes e a gente só quer o movimento da mão aqui, ó. Ligou. Pum. Pronto. Divido aqui e deleto tudo que vem depois, que não me interessa. Na verdade aqui eu acho que eu tenho a exposição mais acertada. Então eu vou usar esse aqui. Vou dividir aqui, ó, vou deletar. Esse aqui também não vai ser usado. Aqui, ponto. Esse é o movimento e, ó, vou diminuir o meu take aqui porque ele já pode encerrar aqui. Agora a gente tem aquele nosso time-lapse, né? Deixa eu ver onde é que o nosso time-lapse começa aqui. Ó, eu tô basicamente sempre fazendo esse movimento aqui, ó, com o dedo na parte de baixo para a gente navegar pelo nosso vídeo mais rápido do que ficar dando play, certo? Então, vamos aqui, vamos navegar, que eu estava acertando, acertando, acertando. E aqui eu acho que começa, deixa eu ver, onde é que é o ponto de início. Aqui eu dei uma limpadinha. E aqui começou a se mover a agulha. Então a gente volta um pouquinho, antes dela começar a se mover. Clicar aqui. Aqui vai começar o meu movimento. Vou deletar tudo que vem antes. Ó, aqui. E vamos ver onde é que ela chega em 100 graus. Como o take é bem longo, eu vou lá para o final do meu take. Chegou aqui no final. E eu vou cortar aqui esse final aqui. Quero que ele termine aqui. Perfeito. Depois, pessoal, a gente vai acelerar esse vídeo. Vamos só fazer os cortes primeiro, vamos fazer as coisas por etapas, que daí depois a gente volta e mostra para vocês como é que a gente faz um time-lapse desse vídeo aqui. Então vamos seguir aqui, ó, nosso filtro de papel. A gente vai pegar, eu lembro que eu errei a primeira vez que eu tentei tirar ele e na segunda é que deu certo. Ó, então a gente vai aqui a partir do movimento, começa aqui, seleciono o meu take, clico em dividir, deleto tudo que vem antes, abro, pego o filtro e aqui encerra o meu take. Vamos para o próximo aqui, na verdade isso aqui eu cliquei sem querer para gravar. Aqui está o nosso próximo set, eu estava explicando para vocês aqui. Perfeito, é a parte do filtro. Aqui a gente tem que decidir. Vocês lembram na nossa aula lá de gravação que a gente tocou o filtro ou ajeitou? Eu acho que eu vou gostar mais ajeitando o filtro do que jogando ele, tá? Eu até gostei, isso aqui foi uma coisa que eu não programei, tá? Mas eu gostei muito disso aqui em off, que é eu colocando ele ali, ó, e ajeitando. Eu gostei desse movimento aqui. Eu vou deixar ele, mas vamos ver os outros que a gente faz. Que é simplesmente de tocar o filtro ali, ó. Só que ele não cai muito bem, eu dou uma ajeitadinha. Aqui eu acho que ele cai melhor. Gostei, só vi que tá meio bruto. É, realmente, o último ajeitando o filtro foi o que eu mais gostei. Então, a gente vai ficar com o último, já vamos deletar esses dois. Gostei mais desse aqui. Agora, essa aqui é aquela ideia macro do café que a gente teve no meio do processo ali, né? Que pareceu uma boa ideia e daí a gente ficou só dando uma ajustada ali, ó. Esse movimento aqui, ó. Eu gostei bastante desse movimento. Vamos clicar aqui. Começa aqui o meu movimento. E aqui, aqui eu notei assim que precisava esparramar mais o café. Daí eu
Fiz aqui, ajeitei, esparramei mais. Vamos ver, ó, tem um terceiro aqui que eu achei melhor iluminado que aqueles outros dois ali. Aqui eu devo ter acertado a exposição, então por isso que deve ter ficado melhor, ó. Vou aqui no início do nosso take. Vou tirar aqui. Eu acabei gostando mais desse aqui. Vamos ver um último aqui. Eu acho que esse último aqui, deixa eu ver. Tá, eu acho que mais uma vez eu gostei mais do nosso último take. Ó, esses dois aqui eles estão bem, mas eles estão mal iluminados. Ó, eu acho que está entrando muito azul aqui nessa imagem. Só que de acertar o balanço de branco eu já gostei mais. Então, esses dois aqui eu não gostei. E desses dois aqui, o que eu achei menos tremido e mais suave foi o meu último aqui, realmente. Então, vou deletar esse aqui e fiquei com esse meu último aqui. Então, vamos ver aqui qual é o momento. Aqui, ó, foi esse o meu momento aqui. Cortar aqui e o meu take começa aqui, ó. Esse aqui, ó, esse aqui foi o meu take. Lembra aquele take de revelação ali que eu mostrei pra vocês, ó? Mas eu lembro que eu vou tentando acertar diversas vezes e eu gosto também do último, porque eu tava batendo ali na mesa sem querer. E aqui, ó, eu acho que esse último aqui, eu acho que ele também fica bem suave. Vamos manter esse último aqui também. E eu gostei também desse aqui de revelação. Acho que até gostei mais do outro. Se fosse para escolher um, escolheria esse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi esse o movimento que eu gostei mais. Esse aqui eu gostei muito desse movimento aqui. Mas eu gostei dele de uma forma invertida, como se ele tivesse, como se esse take terminasse onde começou, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue inverter isso aqui na edição. Então a gente vai escolher um, ó. Eu gostei muito desse movimento aqui, ó. Acho que foi esse aqui o meu eleito, ó. Que ele vem pra cá e termina aqui. Eu gostei, por exemplo, assim, ó. Esse take aqui, ele começa aqui e ele termina aqui. Eu gostaria de tocar isso invertido, ó. Que ele viesse até aqui. E a gente tem como fazer isso, vou mostrar pra vocês depois. Gostei até dessa chacoalhadinha. Eu não deixaria na hora ali, mas eu gostei aqui no final. Vamos deletar aqui o resto. Aqui eu acho que eu estava explicando alguma coisa para vocês. Que a gente estava fazendo esse nosso take primeiro com a mão, que não deu muito certo, então a gente já vai deletar porque a gente colocou o clamp aqui, ó. A gente fez aquele nosso apetrecho depois no nosso segundo take, e eu já vou utilizar o nosso segundo take, que já está pronto. Eu lembro que a gente levou bastante tempo nessa parte, inclusive eu não lembro se eu fiquei gravando, ó. Tô dando um zoom out aqui, ó, tô deixando ele menor, para ver onde é que... Ó, então tudo isso aqui, ó, que eu estava preparando, isso aqui sai fora, aqui, ó. Esse é o meu movimento. Porém, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu lembro que eu demorei para acertar esse take. Aqui, ó. Foi o último do último. Eu lembro que foi o melhor resultado que eu gostei aqui. Foi o final, ó. Tava ajeitando antes de colocar aqui. Ó, aqui. Que a gente foca bem o Baden ali, deu tudo certinho. Aqui, ó. Sai e coloca ali. E aqui... Fechou esse take aqui também. Vamos dar um zoom aqui para a gente trabalhar mais no detalhe. Aqui foi a parte da balança que eu estava acertando. Deu. Esse take aqui também está feito. E agora foi esse take que a gente fez girando. Vocês lembram? Ó? Só que daí ele ficou saindo de foco. Eu lembro que eu tentei umas quantas vezes acertar esse take e foi a última que eu gostei. Então eu vou lá no meu último take, que foi aqui, se não me engano. Deixa eu ver, não. Foi antes. Aqui. Esse último aqui ficou melhor. Então, foi esse aqui. Vou dar uma conferidinha só nos outros, ó, ficou fora de foco. Então esse aqui realmente ficou melhor. Aqui eu estava ajeitando para colocar o... Vou começar a moer, também demorei para acertar esse take. Aqui começa o movimento, então volta um pouquinho, seleciona aqui, divide. E aqui já dá um giro. Perfeito. Isso aqui não me interessa mais. Agora foi a parte que eu fui lá atrás para moer o café, que eu gostei bastante dessa aqui. Esse aqui ficou bem legal, esse movimento. Então, aqui. Eu não gostei da primeira vez, eu limpei o celular e daí eu fiz uma segunda vez que eu gostei mais. Que foi aqui.
Aqui. E agora o take de cima, eu lembro que eu errei uma primeira vez, eu fiz de novo isso com vocês, tive que limpar tudo. Deixa eu ver aqui, ó. E daí eu gostei dessa segunda colocada aqui, ó. Angulação. A gente demorou muito para acertar esse movimento de câmera aqui, pessoal. E vamos ver como é que ficou o resultado. Eu lembro de não ter gostado muito lá na hora, mas de repente tem algum que se salve. Mas o que eu mais gostei, deixa eu ver aqui, foi um mais básico que a gente... Ó, esse aqui eu até gostei bastante. Vamos cortar aqui, ó. Gostei desse resultado aqui. É um que me serve. E eu lembro que eu gostei mais desse mais simples aqui, ó, que a gente fez depois, ó. Só o de aproximação. Aqui eu acho que o balanço de branco se perdeu um pouco, não gostei muito desse take. Aqui o nosso penúltimo take, da gente colocando, que eu lembro que foi meio de primeira aqui, ó. Aqui. E vamos cortar aqui. Vocês veem como eu uso ou um método de corte ou outro, dependendo ali de como eu acho que tá mais prático para mim na hora, né? Vocês vão, isso aí vai de acordo com a prática de vocês, né? Como vocês se acostumam melhor com isso. Ó, aqui eu lembro que eu servi o café. Deixa eu ver aqui, aí ó, nessa parte aqui, ó, eu sirvo o café, então aqui começa o meu take. Ótimo, aqui corta o primeiro, aí depois eu pego o copo e o café. Eu gostei daquela, isso, dessa retirada aqui, ó, essa aqui e da sacola. E é isso, temos todo o nosso vídeo cortado. Pessoal, a gente poderia exportar o nosso vídeo assim mesmo, tá? Ele tá com 9 minutos, mas é só por causa daquele take gigantesco do nosso timelapse, que eu vou começar por ele lá para vocês, tá? Ok? Esse aqui, ó, inclusive esse aqui que a gente tá aqui na mão. Como é que a gente vai fazer pra gente acelerar esse vídeo? Eu vou clicar uma vez em cima dele e tem velocidade ali embaixo, ó. Clicando em velocidade, eu vou colocar em normal e eu vou acelerar ele em 10 vezes. Vamos ver ali mais ou menos como é que fica em 10 vezes. Vamos ver quanto tempo ele fica. Olha, já ficou um take bem mais rápido, mas ele ainda assim tá muito comprido, então vamos acelerar mais. Vamos acelerar ele em umas 50 vezes. Ó, umas 50 vezes já me agrada mais o resultado, ó. Já está mais rápido ali, mas eu quero mais rápido ainda. Eu vou forçar a amizade aqui e vou colocar em 100%. Ó, 100% eu acho que a gente tem a velocidadezinha da agulha ali onde eu quero, ó. Perfeito. Gostei aqui dessa velocidade. Ó, acelerando aqui no nosso vídeo ali, os nossos takes todos cortadinhos, a gente tem basicamente o nosso vídeo montado aqui. Se a gente quisesse exportar ele dessa forma aqui, só colocar uma música, já serviria super bem para qualquer tipo de trabalho que a gente fosse fazer, tá? A gente tem um vídeo aqui de 1 minuto e 50 na nossa montagem de café, ó. Vou dar um play aqui só pra gente ver como é que tá os cortes, tá? Ó, me aproximo aqui nessa imagem, passo aqui de um lado pro outro, a gente liga aqui a nossa chaleira, tem toda uma história sendo contada aqui que a gente pensou já antes. Se a ideia é boa na execução, a edição ela só vai potencializar isso. Então vocês conseguem ver aqui dos nossos takes. Ó, esse aqui eu achei que ficou um pouco tremido esse take. Já vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, como a gente estabiliza o nosso vídeo. Eu vou clicar aqui no nosso vídeo, aí a gente vai arrastar aqui para o nosso lado, tá? E a gente vai colocar aqui em... Fui passando aqui para o lado, a gente tem diversas ferramentas, lá no finalzinho, um pouquinho antes do final, estabilização. Ó, e eu vou colocar aqui um recorte recomendado. Vamos ver como é que ele vai estabilizar. O celular de vocês vai demorar um pouquinho para estabilizar esse arquivo, porque ele vai processar o vídeo ali e ele vai fazer a estabilização. Ó. Depois deu que tá ok, ó. Parece que nesse take a estabilização não deu muito certo. Então a gente vai fazer uma outra coisa aqui, ó. Nesse take, em vez da gente estabilizar, como a gente gravou isso aqui em 60 fps, a gente vai vir aqui em velocidade de novo, só que dessa vez a gente não vai acelerar o nosso vídeo, dessa vez a gente vai deixar ele lento. Eu vou vir aqui em normal mais uma vez, ó. E como a gente gravou em 60 quadros por segundo e a gente quer exportar isso aqui em 30 quadros, a gente pode deixar esse vídeo até 2 vezes mais lento sem perder qualidade. Então a gente pode vir aqui em até 0,5 e mesmo assim mantendo uma qualidade nativa ali do nosso software. Então eu vou colocar aqui em 0,5, vou dar um OK e aí eu vou ver aqui, ó. Olha como só colocando uma câmera lenta já deixa o meu vídeo muito mais estável. Eu vou diminuir até esse take porque ele acabou ficando um pouco comprido demais.
Então a gente vai começar o movimento mais aqui no meio. E a gente também tem a nossa estabilização do vídeo resolvida de outra forma, aqui por causa da velocidade no caso. Bom, pessoal, seguindo aqui, vou dar mais alguns detalhes para vocês. Ó, a gente fez nossa câmera lenta, né? E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma câmera lenta também, mas eu quero começar com esse take mais lento e ele acelerar no final, certo? Ó, primeiro a gente vai cortar certinho onde a gente quer que esse take comece, que é aqui. Ó. E a minha ideia, eu vou simular aqui para vocês um movimento que eu quero com esse take, tá? Só vou terminar com ele aqui, na verdade. Ó, vou simular aqui com o meu dedo a velocidade que eu quero mais ou menos que ele fique, tá? Eu quero que ele comece eu quero que ele comece rápido, fique lento, e daí quando ele fique lento aqui, ó, quando ele bater ali embaixo, aí pode voltar para a velocidade normal. Então vamos vir aqui, velocidade, vamos clicar aqui em curvo. E aqui em curvo, pessoal, então basicamente a gente pode personalizar. Eu vou clicar aqui para personalizar, que eu acredito que seja mais fácil, tá? A gente acessando aqui, ó, a gente tem aquele 1x ali, ó, que está embaixo da bolinha, certo? A gente tem 1x, 0, 1 e 10. O que é isso, tá? Tudo que for acima de 1x é mais rápido, tudo que for abaixo é mais lento. Então, como eu falei para vocês, eu quero que comece um pouquinho mais rápido. Aí aqui eu quero que ele fique lento na metade do caminho. Na verdade, a gente vai colocar lento aqui para baixo, né? Aqui assim. A gente vai continuar com esse movimento lento até ele bater aqui. E quando começar a se esparramar, ele pode voltar à velocidade normal. E basicamente é assim que vai ficar o nosso take. Na verdade, vamos deixar, eu acho que um pouquinho mais lento. Vamos forçar essa lentidão aqui, ó. Certo? E aqui, pessoal, eu vou pegar e eu vou esticar o início desse meu take aqui para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Vou dar um OK aqui. E vou esticar um pouquinho mais, que ele comece mais lento. E a gente tem esse take aqui com essa variação de tempo, né? Que ele fica um pouco mais lento e daí depois ele vai ficando um pouco mais rápido. E aqui, pessoal, esse take do café, onde ele revela o café, certo? Eu gostaria que esse café aqui aparecesse depois. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que dá pra gente mudar a nossa ordem dos takes? Ó, a gente vai clicar nesse aqui e segurar. E aí a gente vai arrastar ele ali pro lado, ó, que eu quero que ele venha depois. E deu, o take já está depois aqui. Vou até diminuir um pouquinho mais. E aqui a gente vai passando para os nossos próximos takes. Tem um take aqui, ó, pessoal, esse aqui, mudança de foco e esse movimento, eu gostei mais do movimento. Então eu vou mudar, excluir essa mudança de foco. E vocês lembram desse take aqui, ó, que eu mostrei para vocês que eu queria inverter ele, eu queria que ele começasse aqui e terminasse aqui, a gente vai fazer isso agora. Eu vou clicar em cima dele e se a gente for arrastando ali para o lado, a gente vai até a opção da gente achar aqui, ó, reverso. Quando eu clico em reverso, ele está invertendo esse meu take. Então ele vai tocar de trás para frente agora. Ele vai fazer um cálculo aqui para a gente fazer isso e daí quando estiver pronto eu volto para vocês. Deu, vídeo invertido. Se a gente tocar aqui o nosso vídeo, ó, ele vai estar invertido. Olha que legal. E a gente pode juntar esse efeito com aquele outro de velocidade. Então eu vou colocar aqui um curvo, vou personalizar de novo, pessoal, que é o seguinte, ó, ele vai começar mais rápido, tá? Eu vou começar ele numa velocidade mais rápida e ele vai ficando mais lento à medida que a gente vai chegando no final, ó. Daí a gente dá esse efeito aqui, ó, de quando ele chegar, ele ficar bem lento. Na verdade, eu vou até fazer isso aqui, ó. Olha que legal esse efeito que a gente tem. E a gente pode colocar aqui, ó, câmera lenta e na melhor qualidade. Que daí ele vai fazer isso na melhor qualidade, ele vai criar alguns quadros se a gente não tiver essa possibilidade aqui, ó. Eu dou um OK, ele está aplicando câmera lenta suave. Se a gente tocar aqui esse nosso take, ó, dá um OK aqui, ó, vou tocar ele aqui para vocês. A gente tem esse efeito aqui. Bom, pessoal, vou mostrar só mais uma ferramenta aqui do CapCut para vocês, tá? Que é esse take aqui, vocês viram que ele tá maravilhoso, mas ele tá meio escuro comparado aos outros, tá? Então eu vou clicar nele aqui, ó, se a gente vir mais pro lado, vamos achar aqui, ó, ajustar. Quando a gente clica em ajustar, a gente pode fazer uma correção de cor nesse take. Eu vou fazer de forma meio rápida aqui para vocês, tá? A gente pode colocar um ajuste automático, mas se a gente tiver o Pro, normalmente no CapCut eu acho que ele não faz um bom trabalho, tá? Ainda mais nesse take aqui, que ele tá bem diferente do que a gente gostaria, ó. Eu vou aumentar um pouquinho do meu brilho, contraste eu vou tirar um pouquinho, aqui na verdade eu vou aumentar um pouquinho da minha iluminação, que faltou um pouquinho. Que mais? As sombras eu vou abrir um pouco mais, certo? E aqui os meus brancos, os meus pretos estão ok, ficou meio azulado, eu vou deixar esse takezinho um pouquinho mais quente.
e vamos ver aqui como é que ficou. Ó, ficou já bem melhor e bem mais parecido com esse outro take. Só que na verdade aqui ó, eu acho que ele ficou um pouco claro demais. Então eu vou tirar um pouco dos meus brancos. Ó, vou vir ajustar aqui. E na verdade eu acho que não nos brancos, mas eu acho que eu forcei no brilho. Aqui. Isso. E na verdade eu acho que na iluminação também. Se a gente tirar um pouquinho de iluminação. E vamos dar um pouquinho de contraste, eu acho que a gente tirou muito contraste, e vamos dar um pouquinho de saturação, porque esse take não ficou muito saturado. Aqui, perfeito. Mais uma coisinha aqui que eu vou fazer, eu vou tirar um pouquinho desse ponto de branco, bem pouco. Ok, agora eu acho que eu tenho o resultado que eu gosto mais, ó, perfeito. E aqui vocês viram que a gente gravou com o quadro mais aberto, eu falei para vocês que eu ia mostrar como reenquadrar, né? A gente vai clicar aqui nele, a gente vai vir aqui, ó, e a gente pode colocar em reenquadramento automático, mas a gente vai procurar aqui, na verdade, básico. Porque no painel básico a gente tem aqui, a gente pode mover nas escalas, ó, vou vir aqui na escala, e eu vou colocar isso aqui acima de 100%, ó, a gente está cortando o nosso vídeo. E a posição, o eixo Y é a vertical, então eu vou enquadrar ali certinho, eu tenho que aumentar um pouquinho mais aqui. E o eixo X é o nosso eixo horizontal, vertical e horizontal. Ó. Vou colocar ele mais para o lado para a gente centralizar aqui o café. E o nosso eixo Y está perfeito. Ok. Dei o ok. E a gente tem o nosso take aqui do café e o próximo aqui perfeitamente. E daí a gente vai seguindo aqui ó, com os nossos takes de revelação, de take de produto. E eu já mostrei para vocês algumas ferramentas. Se a gente clicar aqui embaixo, pessoal, a gente consegue ver diversas ferramentas do CapCut. Realmente eu acho que na data que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, é o aplicativo mais completo de ferramentas de edição que a gente tem no celular, certo? E é o mais prático também da gente usar. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a dica de ouro aqui da aula, tá? Que é em relação às músicas. Em relação às músicas, o pessoal me pergunta muito, tu usa música com direito autoral? Não usa, Gustavo? Quando eu vou postar no Instagram, no Reels, e eu vou puxar uma música de lá, eu não me importo de postar essa música com direitos autorais, porque eu vou puxar direto de dentro do Instagram, certo? Se a gente vir aqui em sons, né, se a gente clicar aqui, ó, vamos supor, se eu tenho um take ativado ali, não vai aparecer a opção, ó. Se eu clico fora, na parte preta aqui, para desativar, tem sons ali, ó. Daí eu vou clicar aqui. A gente pode pesquisar uma música aqui, a gente pode colocar Coffee, por exemplo, e a gente vê o que mais vai nos agradar aqui em termos de música, ó. A gente pode clicar aqui, ó, e a gente espera ele baixar, e a gente tem as músicas aqui rodando, certo? Aqui vão ser, na sua grande maioria, músicas sem direitos autorais, ou se a gente escolher as músicas de TikTok, ele tem as músicas com direitos autorais. O que eu costumo fazer? Vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Ó, a gente vai sair do nosso CapCut na parte de postagem de Reels, tá? E eu tenho aqui um vídeo com 1 minuto e meio, tá? Vai ser mais ou menos o tempo final do meu vídeo 1 minuto e meio, certo? Então eu vou selecionar esse meu vídeo aqui de 1 minuto e meio, eu vou selecionar a parte das músicas. Na verdade, como ele tem um pouquinho mais de 1 minuto e meio, eu vou dar uma encurtadinha aqui nele. Ó, vou concluir. E aí eu vou na música. Eu tô pegando um vídeo aleatório, tá? Um vídeo no tempo que eu recomendo o tempo do vídeo tenha o tempo final do vídeo de vocês. Daí aqui eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Frank Sinatra Coffee. Eu acho que tem uma música do Frank Sinatra que fala do Brazilian Coffee. Aqui, ó, The Coffee Song. Se a gente clicar aqui na música, ó, a gente vai escolher ali a parte que a gente quer, né, da música no Instagram. E, pessoal, aqui vai a dica para vocês, tá? Antes da gente selecionar a música, vocês, no caso aqui eu já estou gravando a tela para vocês na aula, tá? Mas vocês vão gravar a tela de vocês e aí vocês vão selecionar a música e deixá-la tocar pelo tempo que vocês quiserem, certo? Terminou o tempo ali da música, ela repetiu, né? A gente para a nossa gravação, certo? Depois disso a gente vai fechar aqui e a gente vai vir no nosso CapCut de novo, tá? E como é que a gente vai pegar essa música da nossa gravação de tela? A gente vai vir aqui no aplicativo, ó, a gente vai clicar aqui ó, em extrair aqui embaixo, aí eu vou clicar no meu videozinho de 2,40, extrair e adicionar áudio. Ele já vai tirar toda a gravação de tela, ele só vai me dar a gravação de áudio por cima que é a que eu tava. Então se eu der play aqui, por exemplo, ó, a gente tem a música da nossa gravação de tela exatamente igual ao do Instagram. Isso aqui vai ser só uma referência pra gente editar aqui dentro do CapCut. Pra gente, de repente, fazer no ritmo da música, na batida da música, a gente organizar ali o nosso vídeo, né? E depois que a gente usar essa música, a gente pode exportar com essa música ou a gente pode não exportar com a música, mutar a música e exportar, porque na hora da gente postar lá dentro do Instagram, a gente puxa essa mesma música e coloca exatamente no tempo que a gente colocou para começar. Olha que genial isso, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou cortar no ponto que eu comecei ali a minha música, que foi aqui que começou a minha música, eu consigo ver aqui, ó,
aqui que eu selecionei para começar, seleciono a música, vou dividir e vou deletar aqui tudo que vem antes. Ó, e a minha música começa aqui, ó. E daí eu vejo aqui qual foi o meu ponto de final da música, que é mais ou menos em 1 minuto e meio. Aqui, ó. Aqui a minha música para. Vou selecionar aqui, vou dividir e vou deletar tudo que vem, vou deletar tudo que vai depois, ó. E aqui eu tenho minha música de 1 minuto e meio, só que o meu vídeo está um pouquinho mais comprido que 1 minuto e meio. E agora, pessoal, a gente vai fazer essa edição final, que é o seguinte: a gente vai ajustar a minha música aqui ao tempo do vídeo. Então, eu prefiro, a partir daqui, ir editando com a música. E uma primeira coisa que eu vou dividir aqui com vocês, pessoal, é que eu não gostei muito desse meu take inicial, certo? Eu não gostei, ó, muito desse meu take, eu achei ele demora muito para acontecer. De repente a gente consegue fazer alguma coisa aqui nele para a gente salvar esse take. A primeira que eu diria para vocês é, tá aparecendo meu ar-condicionado lá no fundo e tudo mais, eu vou vir aqui no básico de novo, e eu vou vir aqui na escala, ó, e eu vou aproximar um pouco mais desse take aqui, e a posição em Y, eu vou deixar ele um pouquinho mais pro outro lado. Aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. E, pessoal, eu não vou demorar tanto para fazer esse movimento, ó. Eu quero que ele já comece aqui assim. Então eu vou excluir o primeiro parte desse take e... Ó, e quando dá esse tan, eu já quero fazer essa mudança, ó. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver que eu já estou usando essa outra ferramenta de corte. Eu não estou cortando meu vídeo e deletando, porque aqui fica mais prático eu arrastar ela para o ponto do meu áudio ali, ó. Ó, aqui eu acho que demora muito para acontecer essa ação, pode ser quase com o dedo entrando em quadro. Ó, e eu quero, na verdade, sincronizar a minha ação de ligar a chaleira, ó, com a música. Olha que legal que fica dessa forma. Aqui, ó. E olha quando ela dá essa baixadinha, olha que momento perfeito pra gente colocar o nosso timelapse. Eu só vou encurtar esse meu timelapse de uma forma bem bruta aqui mesmo, tá? Mas só pra começar na fala dele. Quando ele começa a cantar, aí eu vou cortar aqui o meu take. E aqui esse take também demora um pouquinho pra acontecer, eu vou já cortar o início. E aqui, quando ele começa a cantar, aqui eu acho que também demora um pouquinho para acontecer, ó. E essas aparas curtas que eu tô fazendo agora, assim, de deletando um pouquinho do início, um pouquinho do final, isso aqui eu prefiro fazer com a música, porque eu já vou vendo o tempo do meu vídeo e você consegue ver que agora, em vez de só arrastando aqui embaixo, eu vou dando play no meu vídeo para ver exatamente o tempo real das coisas acontecendo, para ver se aquilo precisa ser mais lento ou mais rápido. E vocês conseguem ver aqui que de média de tempo de take desse vídeo aqui está sendo entre 1 e 2 segundos e meio, mais ou menos. Então a gente tem mais ou menos esse tempo de pace aqui de vídeo. Olha quando ele fala coffee beans, quando a gente tem exatamente esse movimento aqui. Eu vou até encurtar um pouquinho mais por conta disso aqui, ó, pessoal. Quando coffee beans eu quero que tenha já aquele macro passando na tela. Olha que legal. Eu vou até dar eu vou cortar um pouquinho mais aqui pra gente ter. E eu vou cortar um pouquinho o final desse aqui. Não vou esperar ele acontecer tanto. Na verdade, deixar ele um pouquinho mais longo. Aí. So that, então vai ser aqui. Ó, aqui demora muito, pode cortar um pouquinho antes. Aqui eu acho que esse take ficou um pouquinho tremido. Vamos ver se a minha estabilização aqui, ó, vou procurar aqui, ó. Vamos ver se ela funciona nesse take aqui, ó. Estabilização recomendado. Vamos colocar aqui, vamos esperar ele estabilizar. Ó, estabilizado, vamos ver como é que funcionou, vamos ver se funciona bem ou não. Olha, aqui ficou muito melhor a estabilização do que naquele outro take que a gente tinha. Então... E aqui eu também gostei, só tá muito lento no final, pode cortar um pouco. E aqui eu acho que também demora um pouquinho para abrir, posso encurtar aqui um pouquinho. E aqui, aqui demora um pouquinho para sair, eu quero que esse movimento seja um pouco mais fluido.
E aqui eu quero que ele dê uma acelerada no final pra gente cortar para esse nosso próximo take aqui, ó. E eu vou tirar esse take ligando a balança, porque eu sinceramente não gostei aqui, eu acho que não vai encaixar. Aqui eu acho que vai ser legal, ó, batendo um pouquinho do café e tudo mais. Então aqui, pessoal, eu vou clicar aqui, vou vir em velocidade, curvo, vamos personalizar. Ó, e daí aqui, ó, todo take aqui, ó, eu só quero que ele acelere no final, ó. Nessa parte aqui, ó, ele pode começar a acelerar e aqui ele acelera bastante. Vamos ver como é que fica. Ok, eu acho que a gente tem aqui o nosso movimento, vamos ver? Gostei, vamos até dar uma cortadinha aqui, ó, não precisa ir até o final. Na verdade, vamos dar um zoom aqui pra gente fazer isso mais no detalhe aqui. Aí, acho que aqui temos. Aqui também eu vou cortar esse take aqui. Can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet. Ó, aqui quando ele deu a primeira travada ali em cima, eu vou cortar, para não aparecer esse erro no nosso vídeo. And the way things are, I'll bet they never will. Tá maravilhoso. Aqui na verdade, vamos só dar um cortezinho aqui e deixar isso mais comprido no início. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons. Aqui vamos tirar, tem muita parte preta. Ó, na verdade esse take ele tem que ser mais contínuo. Que forma a gente pode fazer? Ó, começando ali, ó, e antes de tapar a nossa lente, para não dar essa sensação de que o take acabou, ó, quando ele está começando a terminar de tapar, a gente já corta para o outro, e o outro não pode estar começando, ele já tem que estar também no meio do caminho, porque senão vai dar erro de continuidade. Então, ó, já tem que ser mais ou menos aqui, ó, nesse meio do caminho, para dar essa sensação de continuismo. A gente começou o movimento e a gente só está gravando de outro ângulo, por mais que a gente tenha feito 2 vezes. Aqui e aqui eu acho que eu já vou cortar, para não ficar muito longo esse take. Ó, e aqui, na verdade, toda aquela preparação, não gostei muito. Já vou direto passando o café. Aqui, já vamos dividir aqui para não ficar muito comprido. E aqui, ó, pessoal, esse é um movimento bom para a gente também fazer a nossa... Opa! A nossa... Ó, se eu errei uma ação, a gente pode clicar naquela setinha de desfazer e refazer, ó, tá? Vamos supor, ó, dividir esse clipe, mas não queria fazer esse corte, quero desfazer a minha ação. Clica na setinha ali, ó, do lado do play, aquela setinha ali para trás, ó, clico ali, ele vai desfazer a ação. Aí eu vou clicar aqui, vou vir em velocidade, curvo, e aqui, pessoal, eu quero que ele fique lento, que ele comece rápido, fique lento e volte a ficar rápido. Então, para isso, a gente vai colocar bala ali, ó, porque ele começa o vídeo mais rápido, fica mais lento e depois volta a subir. Então, eu vou vir aqui e vamos ver onde é. Ó, só acho que está muito duro esse movimento, então a gente vai alongar essas bordas aqui, ó, para que ele fique mais suave. Ó. E eu acho que ele está começando muito rápido. Ele pode começar numa velocidade meio normal até, não precisa ser na velocidade 2x. E aí ele, ó. Na verdade, para sair ele pode sair mais rápido, mas para começar não. Aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Vamos começar até um pouco mais alto. Na verdade, não gostei. Volta. Aí, beleza. Temos aqui um movimento. Vamos dar um OK e vamos ver como é que ficou. Ó, aqui segurou muito no final. Volta um pouquinho. Aqui também segurou um pouquinho. Por que eu estou cortando as arestas desses takes? Porque começa o take parado. Eu quero que, para não trancar o movimento, para tipo, não vir para um movimento parado e aí eu começar, vai pro take, eu já estou fazendo o movimento de colocar o saco de café ali na sacolinha, ó. Tá vendo? Esse eu vou segurar porque é o final do vídeo.
Ó, eu gostei muito, mas a gente errou o timing do nosso vídeo. Faltava um pouquinho mais de tempo aqui pra gente fazer. Eu poderia fazer aqui de uma forma mais simples para vocês. Eu, na verdade, ajustaria todo o meu vídeo aqui para finalizar mais perto aqui do meu tempo, porque o meu vídeo acabou ficando com 1 minuto e eu queria que tivesse só a última frase aqui antes. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou alongar um pouquinho o meu vídeo. De que forma a gente pode fazer isso? Eu posso fazer um slow motion. Eu vou fazer um slow motion simples, então normal aqui, ó. E eu vou colocar em 0,7%. Ó, daí eu vou alongar um pouquinho. Ó. Eu até gostei desse take em slow motion, servindo o café em slow motion. E aqui a gente poderia cortar já o nosso vídeo. Não importa se ele ficou com 1 minuto e meio, ele pode ter ficado com 1 minuto e 10. E aqui me sobra ainda um tempinho para eu colocar o logo do Baden, se eu quiser, né, fazer um logo para ele, ou o meu logo, enfim, né, ó. E a gente pode finalizar o nosso vídeo assim, certo? A gente pode fazer uma finalização um pouco mais específica e tudo mais, mas aqui a ideia é a gente ainda se permanecer um pouquinho mais simples. E transição, Gustavo, tu usa, tu não usa? O que mais me perguntam é que transições eu uso, ou se eu uso transição e tudo mais. Pessoal, sobre as transições, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto de usar transições quando a gente tem mudanças de cenário mais drásticas. Eu não gosto de usar transições em todos os takes do vídeo, porque senão pesa muito. Eu acho que a gente pode perder muito rápido a mão nas transições, de achar legal e querer usar a todo momento. Eu utilizaria para enfatizar uma troca de momento. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui toda a nossa preparação e até em termos musicais, aqui, ó, tem esse time-lapse aqui da chaleira. Aqui, pro filtro de papel, onde continua nosso cenário, eu acho que seria legal a gente adicionar uma transição. Como é que a gente adiciona isso no CapCut? A gente vai clicar nesse pontinho branco entre os clipes, ó, e ele abre as minhas transições. Obviamente as do Pro são mais legais, né? Mas aqui tem algumas que eu gosto. Por exemplo, assim, ó, esse que a timelapse está fazendo assim com o ponteiro da chaleira, eu vou pegar aqui e eu vou clicar em mascarar. Não é mascarar, eu acho que é deslizar. Tem uma transição que eu gosto bastante, que é essa da... aqui, ó. Triagem vintage, ó. Essa transição eu gosto bastante, ó. E ela vai indicar aqui uma passagem de tempo, ó. Então aqui, ó, a minha transição ela não tá aqui só porque ela é bonita, mas sim que ela indica uma passagem de tempo, ou seja, eu estou esperando a chaleira esquentar para continuar a minha produção. Então isso aqui é legal para a gente utilizar nesse momento aqui uma transição. Qual outro momento que eu utilizaria? Esse aqui dos grãos, ó, quando bate aqui nos grãos e desce para vir para esse take macro, eu utilizaria uma transição aqui. Ó, aqui eu acho que seria legal, como a gente está batendo com o café e vai entrar num take macro, vai entrar num take bem no detalhe, de repente uma transição de aproximar pode funcionar super bem, ó. Vou adicionar essa aqui de aproximação, ó. Ó. Olha como funciona bem uma transição aqui nesse momento. E aqui eu acho que até eu forçaria uma coisinha aqui, ó. A gente pegaria esse nosso take aqui e vamos alongar ele um pouquinho para cá. Ó, aqui na verdade, eu então não esperaria tanto tempo esse take, ó. Acho que só quando ele bate aqui, ó, no chão, já nem espera muito e já faz a transição para entrar aqui, ó. E aqui já é legal, só que aqui ele começa muito estático, então tem que começar mais no movimento e vamos deixar ele mais longo aqui no final. Ó. Aqui é legal a gente usar uma transição. Vamos ver em outro momento desse nosso vídeo, ó. Ó, aqui eu saio dos grãos, ó, e coloco aqui, ó, esse momento aqui, ó, de passar para cá e vir nessa parte aqui da balança, talvez seja um momento legal de uma transição, porque já tem esse movimento aqui, ó, e eu tô entrando em uma outra parte do meu vídeo. Então a gente vem aqui, ó, de repente um movimento de a câmera tá girando, eu quero enfatizar isso. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui em deslizar, que ele dê essa rotação. Vamos ver como é que ficou. Ó, já dá bem mais o efeito que eu quero. Então isso aqui é legal, tá, pessoal? A gente enfatizar esses momentos com isso, ó. E a mesma coisa aqui no final, a gente pode até fazer uma transiçãozinha aqui para a gente brincar um pouquinho, ó. Aqui a gente pode ser um pouco mais criativo, ter um pouco mais de liberdade. Ó, aqui a gente pode colocar esse efeito de obturador 2.
Mas eu queria, pessoal, mostrar para vocês as diversas ferramentas que a gente tem no CapCut. A gente tem muito mais ferramentas aqui. E lá dentro do Videoflix a gente tem aulas mais completas de CapCut, tanto no computador quanto no celular, tá? Mostrando mais ferramentas do que a gente pode fazer mais com o software. Mas, por enquanto, assim, acho que a gente já conseguiu se aprofundar bastante em todas as ferramentas que a gente tem aqui. E se vocês quiserem editar com o computador, se vocês estão vendo as duas aulas de edição, tanto de celular quanto de computador, a gente vai pular agora para o computador. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso no CapCut do computador, a mesma coisa que a gente fez aqui dentro do celular. E pessoal, a última coisa que a gente tem que fazer aqui é exportar o nosso vídeo, né? Então lá em cima eu posso colocar em 1080p ou 4K. Eu vou colocar em 4K porque a gente gravou em 4K. Se vocês gravaram em 1080p no celular de vocês, não tem problema, pode exportar em 1080p, certo? Basicamente eu vou deixar tudo padrão ali como tá, só vou colocar em 4K. Pro Instagram, se vocês vão colocar no Stories ou alguma coisa nesse sentido, pode ser em 1080p. Como vai ser pro Reels e vai ser um vídeo de marca, eu vou colocar aqui em 4K, certo? E a gente vai clicar em exportar. E o nosso CapCut está exportando o nosso vídeo. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Então, pessoal, vamos para a nossa edição aqui dentro do nosso computador. A gente também vai usar o CapCut, só que na versão de computador, tá? Vocês podem tanto editar por dentro do site da CapCut, quanto baixar e instalar no computador de vocês. Eu sempre prefiro baixar e instalar porque o programa fica um pouco mais confiável, eu acho que tem menos risco de dar problema. Então, quando vocês abrirem o CapCut na primeira vez no computador de vocês, vai aparecer essa tela aqui. Aqui estão os meus projetos, tá? Mas isso aqui não vai aparecer no computador de vocês, que vai estar em branco, se vocês não criaram ainda nenhum projeto. A gente vai aqui, ó, criar projeto. E, pessoal, essa é a interface do nosso programa. Se vocês já mexeram no CapCut de celular, é exatamente o mesmo programa. As coisas só estão em alguns lugares um pouco diferentes aqui que a gente vai ver juntos, certo? Mas vamos começar pelo início. Vamos clicar aqui, ó, em importar. Daí eu vou importar o meu vídeo, já está aqui, ó, vídeo café. Tenho todos os takes que eu gravei com o meu celular, pode ser com a câmera de vocês, a gente está simulando aqui, no caso, uma câmera, ou se vocês quiserem gravar com o celular e editar no computador, às vezes eu acho algumas coisas mais práticas no computador do que do celular, certo? Vamos clicar aqui em importar. Bom, aqui estão todos os meus arquivos de vídeo nessa janela de importação e essa aqui é a minha janela onde vai ficar todos os arquivos que eu importar para dentro do meu projeto. Música, imagem, qualquer coisa que eu quiser trazer de fora do computador como arquivo e jogar aqui, vai estar aqui. A gente pode selecionar isso aqui por miniatura ou por lista, tá? E daí por lista ele vai mostrar, tipo, o nosso takezinho, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, vai mostrar o que está acontecendo ali na tela, certo? A gente tem como organizar eles por ordem decrescente, tempo de criação, tempo de importado. Aqui é bem importante, tá? Para a nossa próxima etapa. Eu vou colocar aqui como tempo criado, porque daí eu sei que é desde o primeiro vídeo que eu criei até o último. Como o nosso vídeo aqui vai ser em ordem cronológica, quase todos os takes vão seguir a mesma ordem, como a gente gravou de ordem cronológica. Aí a gente pode, pessoal, clicar no primeiro, eu vou lá no último, vou segurar Shift e vou clicar no último e ele vai selecionar todos os arquivos aqui. E eu vou arrastar tudo para minha linha do tempo aqui, ó. Coloquei todos os meus takes aqui na minha linha do tempo. E tá tudo aqui na linha do tempo. Eu posso apertar Shift Z, que ele vai dar um Zoom to Fit. O que é isso? Calma. Ó, a gente tem as teclas 1 e 2, que a gente vai dar o zoom na nossa linha do tempo. Se vocês estiverem com o trackpad do notebook de vocês e vocês fizerem um movimento de pinça nessa região aqui do programa, ele vai fazer esse mesmo trabalho de zoom aqui, ó, tanto de in to out, tá? A gente não está mudando o tempo do nosso vídeo, não está mexendo em nada. A gente só está dando zoom na nossa linha do tempo para a gente enxergar melhor as coisas, ou zoom out para a gente enxergar todo o nosso vídeo junto. E o Shift Z, se eu segurar Shift e apertar a tecla Z, vamos supor aqui, ó, que eu esteja num zoom aqui muito próximo, eu quero ver todo o meu vídeo. Aí eu vou apertar Shift Z
e ele vai dar um zoom to fit, ou seja, ele vai encaixar tudo isso aqui para eu enxergar todo o meu projeto, certo? Por exemplo, assim, ó, se eu pegar esse vídeo aqui, ó, e deletar esses takes, tá? Ó, vou clicar, selecionar aqui, apertei deletar, tá? Ó, vou deletar aqui, e eu der um zoom to fit, ó, Shift Z, ele vai organizar o meu projeto com o que sobrou ali, certo? Se eu fiz uma ação, e essa aqui de longe vai ser o atalho que vocês vão... E esse aqui vai ser de longe o atalho que vocês vão mais utilizar, é Command Z ou Ctrl Z se tu tá no Windows, né? Se eu apertar Command Z ou Ctrl Z, ele vai desfazer a ação que eu fiz, então ele vai colocar todos os arquivos ali que eu tinha deletado, certo? Qual vai ser o nosso primeiro processo de edição? A gente vai fazer o que eu chamo de decupagem, tá? Decupagem o que que é? Nada mais é da gente selecionar todos os takes que vão no nosso vídeo e todos os takes que ficam. Então aqui, ó, aqui por exemplo assim, ó, a gente tem esse take, esse e a gente tem uns mais longos, certo? Então varia de acordo com como a gente gravou. Se a gente gravou clicando no botão de gravar e parar no final do take, ou se a gente deixou gravando para fazer os movimentos, eu me adapto melhor com takes curtos, tá? Os longos aqui provavelmente é quando eu estava explicando alguma coisa ou fazendo, me alongando para fazer um movimento, tá? Ó, mas por exemplo assim, ó, a gente passando o nosso mouse aqui em cima, a gente consegue ver na tela o que está acontecendo, que foi aquele nosso segundo movimento na aula prática, que é o movimento de slide, certo? Mas logo após esse take, nesse outro aqui, ó, aqui eu faço um movimento mais definitivo. Então esse aqui eu não vou usar, então eu já vou apertar deletar. E a gente vai fazendo isso ao longo de todo o vídeo. Por enquanto a gente não vai cortar nada, eu só vou ver os takes aqui, ó. Ó, esse aqui eu fiz esse primeiro movimento, tem esse segundo, terceiro, o quarto, e eu lembro que o último, deixa eu ver, o último foi o que eu mais gostei. Então eu vou pegar todos esses takes aqui e eu vou deletar porque eu só vou usar o último. Aí esse movimento de slide, esse aqui eu só estava explicando para vocês, então sai fora. E a gente vai fazendo isso ao longo de todo o nosso vídeo. Ó, aqui eu estava organizando meu celular para clicar aqui, mas esse aqui é o meu take definitivo, então esse aqui também sai. E pessoal, ó, a gente tem esse take aqui que ele é um pouco mais longo, ó, eu vou dar um zoom out aqui, ó, de longe ele é o nosso take mais longo do vídeo, que se vocês se lembram, é aquele time-lapse que a gente vai fazer, ó, do nosso ponteiro, vocês estão vendo ali, ó, então eu vou pegar e vou guardar esse take aqui por enquanto, tá? E vou deletando todos os outros que não vão ser usados. Bom, pessoal, deletei tudo que não vai para o meu vídeo, todos os takes repetidos, olhei os que eu gostaria mais de usar, então, basicamente, tudo que sobrou aqui é tudo que vai para o vídeo, mas eles não vão assim, tá? Qual é a nossa próxima etapa depois da decupagem? A gente vai fazer uma segunda decupagem que a gente vai começar a cortar de fato o nosso vídeo e ver o que que vai e o que que fica, certo? Por exemplo, assim, ó, nesse primeiro movimento aqui, ó, eu vejo onde eu quero começar o meu take, ó. Aqui tá vendo que a câmera está estática, ó. Vou dar um play, ó. A câmera está estática e eu demoro para começar a fazer esse movimento de ida, certo? Então eu quero cortar quando o movimento começar, aqui, ó. Começou, vou colocar a minha agulha aqui, ó. Vocês conseguem ver que existem duas agulhas na linha do tempo. Essa aqui que está movendo o mouse e aquela branquinha. Toda ação que eu fizer vai ser com base onde eu colocar nessa branca aqui, ó. Coloquei a agulha branca ali, ó, e eu vou apertar a nossa tecla de dividir. Então a gente vai fazer um corte aqui nesse vídeo, ó, que é essa ferramentinha aqui, ó, X. A gente pode clicar aqui ou clicar no X, né? Vou fazer aqui e clicar no X, ó. Aí a gente dividiu. Então, naquele take gerou duas partes aqui do nosso vídeo. Eu vou pegar esse início aqui que a gente não vai usar e eu vou deletar. Então o nosso take ele está começando daqui e ele chega até aqui, ó. Aqui eu volto e refaço ele. Isso aqui eu já não quero mais, tá? Então eu vou clicar aqui. Ó, vou colocar a nossa agulha branca aqui assim, vou clicar aqui, vou dividir mais uma vez e vou deletar tudo que sobrou aqui. No nosso próximo take, pessoal, a gente pode cortar daquela, ó, eu fiz um movimento e eu fiz dois no segundo movimento. Eu gostei mais do primeiro, o primeiro tá mais suave do que esse segundo aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, o nosso primeiro movimento, ele começa aqui assim, mais ou menos. Vou colocar minha agulha branca aqui. A gente pode dividir, fazer o mesmo processo, ou eu posso vir aqui, ó, na ponta do nosso take aqui, ó, tá vendo que muda o meu ícone ali, ó? Se eu clicar aqui, ó, cuidado para não clicar no take do lado de lá, mas nesse aqui, ó, que está selecionado, eu clico e arrasto, eu também estou fazendo esse corte, tá? Eu também estou cortando meu vídeo dessa forma, eu estou pegando ele e cortando tudo isso que eu não quero. Então aqui, ó, eu vejo aqui onde o meu movimento se encerra, que vai ser aqui, e eu posso vir lá na outra ponta dele, ó, clicar e arrastar e eu vou cortar todo ele. Então são duas formas da gente fazer a mesma coisa. Tem uma terceira forma que é a que eu acabo utilizando, tá, pessoal? Que são esses dois atalhos aqui, ó. É o excluir esquerda e o excluir direita, tá? Ó, por exemplo assim, ó. O meu movimento tá aqui, ó, quando o meu dedo vem e eu aperto a minha chaleira elétrica. Então aqui, ó.
ó, antes da minha mão entrar, um pouquinho aqui antes, é aqui que eu quero fazer essa divisão e eu quero que o meu take comece aqui, certo? Então aqui na nossa lógica antiga a gente apertaria o X e a gente deletaria tudo que está na frente, certo? Ó, vou desfazer essa ação só para mostrar para vocês, ó, que a gente pode fazer isso com uma tecla só. O excluir esquerda eu vou fazer automaticamente esse corte e eu vou deletar toda essa parte que vem antes, tudo com um botão só, que no meu caso aqui é o Q e o W, certo? Então, ó, eu vou apertar Q, ele vai fazer o corte e ele vai deletar automaticamente tudo que veio antes. E o W, que seria o excluir à direita, ele vai cortar e excluir tudo que está para o lado da direita. Então, ó, eu aciono o botão e eu não quero mais essa parte do take, né? O meu movimento é só esse aqui. Eu quero deletar tudo isso aqui, coloco minha agulha branca e aperto o meu W. Então ele vai cortar e ele vai deletar tudo que está para a direita. É uma forma mais ágil da gente fazer esse processo. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Estava enquadrando a câmera, vendo ali, cuidando da luz. E na verdade o meu movimento nesse take aqui, ó, continuei enquadrando, demorei para acertar esse take, ó. E aqui, vamos ver onde é que começa o meu movimento. Começa aqui, ó. Aqui começa o meu take. Então vou colocar minha agulha aqui. E tudo isso aqui antes, pessoal, nada disso me interessa. Então eu vou apertar o meu Q. Ou seja, ele deletou tudo aqui, ó. Se a gente voltar lá no início do meu vídeo, tá aqui, ó. E o meu take ele começa já onde ele tem que começar, ó, com a agulha começando ali a se mexer. Certo, ó? E daí a gente vai ver até onde esse take vai, ó, até onde ele chega lá perto dos 100 graus, aqui assim mais ou menos. E eu vou apertar aqui, ó, com a minha agulha, vou colocar minha agulha aqui. E eu vou apertar o meu W, e daí ele vai deletar tudo que vem depois, porque eu não vou usar, certo? Aqui então, pessoal, ó, tá dando um zoom aqui, ó, vou ver onde é que meu movimento começa. Ó, aqui eu tirei o filtro, mas eu errei na hora de botar, então foi essa segunda vez aqui, ó. Ó, já no movimento aqui, vou começar o meu take aqui, e tirei o filtro e encerrei aqui. Pessoal, isso é uma das coisas que no computador eu acho muito mais rápido e infinitamente mais rápido de fazer do que no celular. Esse processo de decupagem no celular ele acaba levando muito mais tempo que no computador. E uma das principais vantagens aqui do computador é que a grande maioria, eu digo assim, ó, uns 70% dos meus projetos é decupagem. A gente acaba gravando mais coisas e selecionando. A parte da seleção do que vai, o que fica, cortes brutos, é o que a gente mais vai fazer na vida de editores que a gente tiver. Então, se vocês estão pensando em editar volume de conteúdo, bastante coisa, eu recomendo fortemente que vocês editem no computador, porque esse processo se torna muito mais rápido no computador do que no celular, certo? Ó, aqui eu lembro que eu testei várias formas, ó, eu simplesmente joguei o filtro ali, se não me engano, ó, eu fiz essa caída aqui do filtro, de simplesmente jogar ele aqui, ó. Mas eu achei um pouco brusco. Lembra para vocês que eu ia fazer esse outro take aqui, ó, de colocando o filtro mais gentilmente, ó. Eu gosto muito mais desse movimento aqui. Então isso aqui eu não vou usar. Vou deletar aqui e eu vou usar esse take aqui, só a gente vai cortar ele melhor, ó. Eu sempre corto na ação, ó. Meu braço está entrando em cena aqui. Ele começa aqui e ele ajeita aqui o filtro, parou, termina aqui. Ó, aquele nosso take macro dos grãos do café, ó, mesma coisa. Eu vou começar aqui, ó, na movimentação desse take. Quero que ele comece aqui, vem vindo. Aqui chegou muito no final. Deixa eu ver um... Não, gostei mais dessa segunda passagem aqui, ó. Então ele vai começar aqui e ele vai terminar aqui. Perfeito. Aqui a gente ficou também, ó, mais um take longo, mas na verdade que a gente vai usar só o final, que a gente estava só colocando nossa câmera para a gente fazer esse nosso take do nosso splash aqui do café. Então, eu quero que ele comece aqui e eu quero que ele termine aqui assim. É basicamente o que eu preciso. Aqui mais uma vez, ó, aqui lembra aquele movimento de revelar o nosso café. Vou ver aqui qual movimento que eu gosto mais. Se não me engano foi o último aqui, ó. Fiz um primeiro, um segundo, gostei bastante desse segundo. E do terceiro, deixa eu ver uma coisa, o último. Mas de fato o que está melhor sempre é o último. Normalmente eu já me conheço gravando e eu vou até conseguir o take. Então no momento que eu consigo, normalmente vai ser o último, que vai ser o melhor. Ó. Então temos esse take aqui. Aqui também foi mais um que a gente ficou, ó, programando a câmera, que foi aquele movimento da troca de foco que a gente fez com a nossa teleobjetiva. Ó. Lá no final, ó, eu foquei aqui no primeiro café, depois eu clicava para focar nesse segundo aqui, ó. Vamos ver se a gente acha esse momento da troca de foco.
Ó, aqui troca o foco, ó. Tô focado no primeiro, começa o meu take aqui. Deixa eu ir ali, aqui. Ó, começa o meu take aqui e eu foco lá no segundo. Deixa eu ver, eu acho que melhor aqui. Eu fiz mais de uma vez essa troca de foco, ó, e foi pra lá. Beleza. Agora, nosso próximo take é até esse que eu acabei gostando até mais do que esse da troca de foco, que é, ó, revelar o café lá de trás. Então, vou começar aqui esse meu take e revelei o café ali. Pode terminar aqui. E esse movimento aqui, pessoal, eu gostei bastante dele, porque a gente fez em grande angular, ó. Eu lembro que eu acertei esse aqui, não lembro se foi o último ou se foi o penúltimo. Foi esse aqui, se não me engano, foi esse movimento aqui, ó. Por que que eu gostei bastante desse take? Porque eu gostei desse take aqui, do resultado desse take, ó. Ele começa aqui assim, mais ou menos, e ele termina aqui. Mas o que eu acho que seria um barato desse take aqui, ó, pessoal, é tipo assim, ó, ele termina aqui, ó. O que eu acho que seria legal desse take é inverter ele. Em vez dele fazer esse movimento aqui, ele fazer esse movimento aqui, ó. E a gente consegue fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês depois como a gente consegue inverter esse take aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, abrindo o café, ó. Eu vou ver qual foi a melhor. Esse aqui não sei se foi o último. Eu gostei muito de um que eu abro e ajeito. Ó, esse aqui, ó. Esse movimento aqui tá bem legal. Então eu vou cortar um pouquinho antes da ação. Começa aqui, abriu, chacoalhou o café, pode terminar o take. Aqui foi aquele take final da gente, que a gente demorou bastante para acertar. Teve aquele primeiro movimento com a mão, que eu já deletei, né, que a gente não vai usar. E esse aqui é aquele movimento do nosso clamp, né, que é o que a gente prendeu o nosso celular ali com a nossa agarradeira, que daí eu acho que o take ficou bem melhor. E eu lembro que foi o último take que a gente acertou, ó. Aqui, que daí a gente pega bem a marca ali, ó, do Baden, foca bem na marca do Baden. Aqui, ó, vem aqui e colocou o café, cortou aqui. Aqui, pessoal, eu fiz um take, ó, organizando a luz também, fiquei gravando isso aqui. No caso, pessoal, quando eu fizesse uma gravação, tá? Isso aqui tem muito mais tempo de vídeo aqui, mas é porque a gente estava lá na aula, eu estava explicando para vocês olharem junto comigo. Quando eu for gravar, eu só vou gravar o movimento que eu quero fazer, certo? Então, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, eu lembro que foi colocando o café até 12.3, se não me engano. Ó, deixa eu procurar esse momento. Aqui, ó. Deixa eu ver por aqui. Ah, eu também fiz esse movimento de ligando a balança, que eu não sei se eu vou usar, confesso para vocês. Então eu vou deixar isso aqui passar, ó. Vou fazer mais a parte do café. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó, de 8 para 12. Eu até gostei desse detalhe do grão que caiu ali para fora, que eu acho que dá um charmezinho pro vídeo. Então, nosso take começa aqui. Vamos vir aqui, ó, e vai a 12.3 e encerra aqui o nosso take. Esse take aqui a gente demorou bastante para acertar, ó, mas eu lembro que foi o take final, porque é onde segura o foco, ó, que o foco fica cravadinho certinho. A gente demorou para acertar foco nesse movimento de câmera aqui. Então aqui a gente tem o próximo take, que a gente encaixa o nosso moedor e começa a girar. Foi bem no final, porque a gente fez vários enquadramentos, ó. Foi bem nesse final aqui, ó, que a gente vem aqui, a gente encaixa, então aqui assim, um pouquinho antes da ação. Vamos pra lá, aqui. Encaixei e dei a primeira volta. Foi aqui e já encerra. Ó, porque aqui a gente tem aquele momento que a gente vai lá atrás e a gente vai moer o nosso café. Deixa eu ver qual é a parte que ficou mais... Eu acho que é essa aqui, ó. É, essa parte aqui. Vou cortar aqui. E aqui. Aqui foi aquele take bem criativo, de cima do celular, ó, de jogando o pó do café. Então vou pegar mais ou menos aqui e vou até ele tapar a nossa lente. Tapou a nossa lente, vou encerrar esse take. Aqui eu lembro que a gente errou a primeira parte, a gente teve que tirar o café do filtro, eu não gostei, ó. Daí a gente organizou o filtro de outra forma aqui e a gente colocou ele de novo aqui no final, ó. Então o meu take começa aqui, ele vai se encerrar aqui. Ó, pessoal, vocês estão vendo? Eu só estou usando KW. KW, ó. Q para cortar o início, W para cortar o final e eu já tenho mais ou menos o tamanho pronto do meu take, certo? Ó, mesma coisa aqui, ó. Aqui a chaleira, né? Take da minha chaleira lá para pegar para passar o café. Tá, deixa eu começar aqui onde eu pego a chaleira.
e onde eu passo o café. Ó, passo a água e descanso a chaleira de novo e o café tá passando. Acho que a gente pode cortar aqui, porque eu lembro que eu fiz mais de uma coisa nesse take, ó. Eu fiz isso aqui, eu fiz um outro movimento que eu gostei muito, que é esse aqui, ó. Esse movimento indo até o... Eu lembro que a gente demorou para acertar esse movimento de câmera, ó. Indo pro café passado, ó. Deixa eu ver. E eu lembro que foi lá no final que a gente acertou o movimento. Deixa eu ver. Eu gostei muito desse aqui. Esse aqui ficou bom. Vamos ver se... Esse aqui não focou muito bem ali. Esse aqui não ficou bem enquadrado. Eu lembro que foi esse aqui, ó. Eu acho que é esse movimento de câmera aqui. Vamos ver. Eu lembro que eu gostei bastante desse movimento de câmera para um efeito que a gente pode criar na edição. Não foi esse aqui. Foi esse aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês depois um efeito que a gente pode criar de slow motion aqui, bem legal nesse take, certo? Mas eu lembro que eu gostei mais desse take aqui, ó. Uma filmagem mais simples ainda, mas aqui eu acho que a gente tem alguns outros elementos, tipo a fumaça saindo ali, só esse puxinho aqui, eu achei bem bonito esse take. Então, esse aqui também é um ótimo candidato, ó. Pra vocês verem que eu tô vendo. Aqui eu lembro que a gente acertou bem de primeira esse take, assim, de colocando o café na sacola, ó. Colocamos na sacola. Perfeito. E aqui também esse take aqui eu estava organizando com vocês, então ele vai estar um pouquinho mais longo, que a gente muda de ordem, ó. Mas é a hora que eu sirvo o café, se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse momento aqui de servida de café que eu quero. E daí eu sirvo o café, ó. Eu sirvo o café. A gente pode fazer um corte aqui, porque depois eu só vou ter o movimento de retirada do copo e da sacola. Deixa eu ver aqui qual é o movimento. Ó, eu fiz esse aqui primeiro, mas eu gostei mais. Eu sabia que eu ia gostar mais na edição desse aqui, ó, que eu tiro o copo rápido e a sacola rápido. Esses dois movimentos aqui eu gostei mais. Então, esse aqui, ó, serviu o café, cortou. E aqui, ó, pegou o copo. Deixa eu até cortar aqui um pouquinho mais perto. Pegou o copo, a sacola e finalizou. Pessoal, de longe, esse é o nosso processo mais longo aqui na edição, que é a nossa decupagem. A gente tirou todos os tempos de vídeo agora e basicamente agora é realmente, muito provavelmente, só o que vai no nosso vídeo final, tá? Como aqui eu tava falando por cima do texto e tudo mais, ó, se a gente der play, vocês conseguem ver, ó, eu falando aqui com vocês, ó, por exemplo. Ó, esses barulhos de fundo seria legal se a gente quisesse fazer uma produção mais bem feita e tudo mais, cuidar pra gente não falar no fundo do vídeo, mas tem vários takes que eu tô, que eu tô conversando com vocês. Nesse vídeo aqui eu não me organizei para fazer sound effects, né, pra gente não fazer efeitos de áudio, tá? Isso aqui seria uma parte 2, um passo 2 de edição, mas dá pra gente fazer e tudo mais. Então nesse caso aqui eu vou selecionar todos os takes da minha linha do tempo, eu vou vir aqui em áudio, aqui em cima, e no áudio eu vou baixar todo o volume, então eu vou deixar todos esses takes mudos. Então agora vocês não vão ouvir mais nenhum áudio, certo? Então a gente não vai ouvir mais nenhum áudio para a gente colocar a nossa música. Mas antes de colocar a nossa música, percebam que a gente tem esse take aqui, ó, super longo, que ficou uns 6 minutos ali rodando até atingir 100 graus, que a gente ia fazer um time-lapse, né? E aqui vai vir o nosso primeiro efeito, que a gente vai fazer uma velocidade, a gente vai aumentar a velocidade desse clipe, ó. A gente vai selecionar esse clipe aqui, a gente vai vir aqui em velocidade aqui em cima, e a gente vai aumentar a nossa velocidade para a gente ver ali o quanto fica. Ó, 10x, vamos ver. Eu vou tocar aqui em 10x esse take. Ainda acho que está lento demais. Nesse caso aqui, pessoal, a gente pode forçar aqui, ó, para tudo, tá? Para 100x, ó, deixar ele bem rápido. Ó, porque eu quero esse efeito bem da agulha indo bem rapidinho ali para 100 graus, certo? Então aqui a gente tem o nosso primeiro efeito de speed ramp ali, né? De velocidade aqui no nosso vídeo, certo? Agora, pessoal, o que eu faria, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns efeitos que a gente pode usar, tá? Por exemplo, assim, ó, vamos passar naquele take que eu mostrei para vocês, ó, que eu queria inverter, ó. Esse aqui eu quero que ele comece daqui e volte para cá, ó. Vamos dar um zoom maior, ó. Ó, esse movimento eu quero que ele seja o inverso, tá? Ele tá gravado assim e eu quero inverter esse take. E pra gente inverter esse clipe, a gente vai clicar com direito nele aqui, a gente vai vir aqui em editar e a gente vai clicar em reverso. Aí ele vai tocar de trás pra frente, ó, ele tá invertendo o clipe, tá colocando de trás pra frente. E pessoal, depois de feito o nosso efeito reverso, tá aqui o nosso take de trás pra frente. Outra função também que eu quero mostrar pra vocês, tá? Desses dois takes aqui, ó, esse aqui eu gostei mais do movimento, certo? Mas, então vamos deletar esse aqui, ó. Mas, nesse take aqui, eu tô achando ele um pouquinho tremido, tá? Ó, vou até alongar ele um pouquinho aqui, ó.
Eu estou achando ele um pouquinho tremido. Como é que a gente estabiliza o nosso vídeo aqui no CapCut? Eu vou clicar aqui no nosso take, vou vir aqui em estabilização. Só vou ativar, pessoal. E vamos ver o trabalho que ele faz. Ó, tá aqui a porcentagem que ele está estabilizando o nosso vídeo, né? Está processando o nosso vídeo. Quando ele chegar em 100%, ele vai dar uma leve cortadinha, mas ele vai fazer essa estabilização digital. Esse tempo pode variar de acordo com o computador de vocês, tá? Mas em geral é um processo rápido no CapCut. Ó, muito mais estável, muito melhor esse take aqui, ó. Isso, a estabilização pode funcionar muito bem para alguns takes e muito ruim para outros. Por exemplo, assim, ó, esse aqui eu tô achando um pouquinho trancado, mas eu não sei se o programa vai fazer uma boa, na minha experiência, o programa não faz estabilização muito boa quando o take é indo reto, ele faz mais um trabalho melhor quando é lateralizado. Vamos ver como é que ele faz esse aqui. Essa estabilização do take muito macro, mas eu lembro que macro ele não costuma fazer uma boa estabilização, tá? O take está meio tremido, vamos ver se com estabilização a gente resolve, senão eu tenho uma outra ideia para esse arquivo aqui, certo? Já está em 90% ali, está quase no final. Vamos ver como é que vai ficar a estabilização desse vídeo aqui, ó. Esse aqui ele até funcionou bem, mas eu ainda estou achando ele meio tremidinho, tá? Qual é a outra forma que a gente pode estabilizar o nosso vídeo, pessoal? É fazer o seguinte, ó, só deixa eu cortar um pouquinho mais esse take aqui, aí, ó. É a gente fazer um slow motion. Tudo que a gente deixa em câmera lenta, a gente deixa tremida em câmera lenta, então, teoricamente, fica mais estável. Então, a gente vai vir aqui em velocidade, mais uma vez, e aqui, ó, 1x é o take na velocidade normal, real. Tudo que for acima de 1, eu vou deixar o vídeo mais rápido, como vocês viram ali, a gente colocou lá em 100x o nosso termômetro, né? Então ele faz super rápido, e tudo que for abaixo vai ser mais lento. Mas a gente não pode forçar muito isso, tá? Para me manter simples aqui para vocês, a gente gravou todos esses vídeos a 60 quadros por segundo. E eu tô editando e eu vou entregar esse vídeo a 30 quadros por segundo. Então eu tenho o dobro de quadros para trabalhar. Então se eu tenho o dobro de quadros, se eu tenho 60 para trabalhar dentro de 30, a gente pode dividir isso aí até 2 vezes, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, e vou fazer 0,5. Ó, vou fazer esse slow motion aqui, e vamos ver em velocidade 0,5, olha como fica muito mais estável esse take em câmera lenta, olha isso, fica muito melhor. Então essa é uma outra forma da gente estabilizar o nosso vídeo ou deixar tudo um pouco mais suave, tá? Se eu quisesse fazer tudo isso aqui em câmera lenta, pessoal, é uma escolha estética, vocês podem fazer. Eu só vou valorizar alguns movimentos aqui, ó, por exemplo, servindo o café, ó, esse movimento aqui, eu acho quase essencial que isso aqui esteja em câmera lenta, então eu vou vir aqui na velocidade, mas não vou fazer tão lenta assim, eu vou fazer um 0,7, que não é aquela câmera lenta, mas é uma câmera meio, quase que câmera de sonho, né? Ó, levemente lenta, mas o vídeo está mais próximo da velocidade real do que da câmera lenta, certo? Então, um outro efeito que eu quero mostrar aqui para vocês, tá, pessoal, é nessas movimentações aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó. Eu passando a agulha, ó, de acordo com a velocidade que eu passo a agulha, se eu passo mais rápido, o take passa mais rápido, e se eu passo a agulha mais devagar aqui, ó, o take vai tocar um pouquinho mais devagar. Eu vou simular aqui, ó, se eu der play, essa é a velocidade normal desse take, tá? Eu vou simular aqui com a minha agulha o movimento que eu quero de tempo aqui. A gente vai mexer com o slow motion aqui para a gente ir numa parte mais rápida, uma parte mais lenta e outra parte mais rápida. Como é que a gente faz essas variações de tempo sem cortes no nosso vídeo, tá? Ó, com a minha agulha eu quero que ele vá mais rápido e quando ele chegar aqui no meio, ó, ele fique mais lento e ele termine esse movimento rápido, tá? E ele já pule já meio que para o próximo movimento meio rápido também. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar no meu take, tá? Eu vou vir aqui em velocidade e aqui em velocidade, em vez de padrão, eu vou vir aqui em curvo. Daí ele vai me abrir isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, tudo que for ali para cima é mais rápido e tudo que for para baixo é mais lento. Então aqui, como a gente quer que comece rápido, fique lento e termine rápido, ou seja, ele vai começar alto, vai cair essa curva de velocidade e depois vai subir porque vai levantar. Ou seja, começa rápido, fica lento, vai para baixo, termina rápido. Eu tenho aqui, ó, bala. Bala ele já exemplifica muito bem o efeito que eu quero com esse take aqui. Ó, e daí ele vai criar vários pontinhos, tá? Ele complexifica um pouco, mas vamos se manter simples, tá? Ó, se eu passar aqui, ó, se eu der play, ó, ele vai fazer isso e eu tô achando só muito bruto esse movimento, ó. Tá rápido, fica lento e rápido demais, tá? Aqui então na velocidade, a gente tem como mover esses pontos aqui, ó. Eu vou esticar isso aqui, ó, e eu vou baixar um pouquinho esse ponto aqui, ó, porque eu não quero que seja tão rápido assim. Eu vou fazer só em um 5x aqui, talvez, ó. E aqui, ó, a gente vai suavizar um pouquinho mais isso aqui, ó, para ele ficar mais suave essa curva, não entrar muito rápido, entende? Ele vai acelerando mais gradualmente, ó.
Vamos ver o que a gente fez já, só com esses ajustes, ó. Ó, a gente já tem um take muito mais suave, ó. Só que aqui eu ainda acho que ele tá trancando um pouquinho no início, tá? Então, eu vou deixar essa curva aqui, ó, ela mais suave pra cá. Ó, e a gente pode simplesmente cortar aqui também o que a gente não quer, ó. E aqui, na verdade, eu vou subir um pouquinho para não ficar tão em câmera lenta isso aqui. Aqui. Ó, aqui eu já tenho um efeito que me agrada bastante mesmo, certo? Ó, e aqui a mesma coisa, ó, eu quero cortar para esse take rápido aqui, ó, a gente pode até acelerar um pouquinho mais, eu vou vir aqui em velocidade, eu vou subir, não, acho que tá legal, ó, e eu quero que esse take comece rápido e ele fique lento aqui assim, ó, quando tô me aproximando do café. Então eu vou clicar aqui, ó, e a gente vai começar o take rápido e vai diminuir a velocidade, então vai ser um flash ativado aqui, ó, que ele vai começar rápido e ele vai ficando lento, certo? Pessoal, isso aqui é uma forma de fazer, eu posso clicar em personalizado, ó, e eu crio os meus próprios pontos, ó, ele vai começar rápido aqui, ó, ele vem rápido aqui, deixa eu só, aqui assim, e aí ele fica lento aqui, 0,5. Ó, é uma forma da gente fazer, a gente pode personalizar completamente, ó, e na verdade aqui eu até vou esticar bastante isso aqui, ó. Aqui, na verdade, eu vou fazer isso aqui. Ó, e aqui o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode aqui em câmera lenta, suave. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma mistura de quadros ali para tentar deixar um pouquinho mais fluido o nosso movimento. Quando a gente não tem quadros por segundo suficiente que fica cortando a nossa imagem, né? Aqui ele cria um efeito de suavização. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Quando a gente força pouco o programa, normalmente dá certo. Bom, completando aqui, ó, vamos ver como é que ficou com câmera lenta suave aplicado. Ó, nessa parte aqui, ó, a câmera lenta ela fica com mais qualidade, então melhora muito o nosso vídeo, vocês podem testar onde vocês. Aquele processamento ali vai depender, o tempo que vai levar vai depender do computador de cada um. Vou fazer mais uma câmera lenta curva aqui, ó, nesse take aqui, ó, do café, certo? Ó, eu quero que comece em câmera lenta e quando ele bata, volte para velocidade normal. Então vamos vir aqui em velocidade. Então a gente só vai fazer invertido. Como a gente queria o nosso outro take rápido e câmera lenta, a gente agora quer câmera lenta e ficar rápido. Então a gente vai no flash desativado. Vamos colocar aqui em 0,5. Deixa eu ver onde é que eu quero que a câmera lenta termine. E aqui na verdade pode ser na 1x, porque eu quero ele que fique em velocidade normal no final. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Aqui quando ele der o splash, ele pode voltar para a câmera normal. Vamos ver? Perfeito. Gostei bastante desse take. Só que aqui, pessoal, como a gente colocou o nosso café na nossa lente ali, vocês conseguem ver que a cor desse take aqui, ó, ficou bem diferente da desse aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó, que aqui a minha paleta de cor está certa, aqui está certa e aqui ele errou bastante. Está bem azulado esse take, outras barras aqui estão aparecendo. Vocês lembram que a gente falou que a gente ia cortar isso depois? Como é que a gente faz todo esse ajuste? Vamos começar pelo corte na nossa imagem. Vou selecionar o nosso take aqui. A gente vai vir aqui na escala, vamos aumentar essa escala aqui do nosso vídeo e eu posso vir aqui simplesmente, ó, e clicar e arrastar o nosso take na tela onde eu quero que ele fique. Aqui eu acho que já é um bom lugar, ó. Tá bem centralizado, tá? E as barras não estão aparecendo. Agora a gente tem que corrigir a cor do nosso take. Bom, pessoal, para corrigir a cor do nosso take a gente vai vir aqui, ó, do lado de velocidade, animação, ajuste. Clicando em ajuste, aqui é o ajuste da nossa cor, ó. Posso baixar aqui, ó. A gente vai nessa nossa curva básica aqui, ó, mudar algumas características aqui, ó. Por exemplo, primeira coisa, eu acho que o take ficou muito azulado. Então a gente vai aqui na temperatura de cor, a gente vai dar um tom mais amarelo para ele, ó. Vamos deixar ele mais amareladinho para ele ficar mais na cor parecida com esses outros takes aqui. Outra coisa, eu acho que ele está muito subexposto. Então eu vou aumentar um pouquinho a exposição do meu take, porque eu acho que ele ficou muito escuro. Outra coisa, acho que faltou um pouquinho de contraste, vamos dar um pouquinho de contraste, vamos abrir um pouquinho a sombra aqui do nosso take e principalmente os meus brancos, eu vou diminuir um pouquinho dos meus brancos, mas eu vou dar mais brilho para minha imagem. Ó, aqui dela fica um pouco mais clara. Olha só, pessoal, como a gente tem esse take aqui, vamos ver uma coisa, tá? Ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, vou clicar aqui, vou vir em ajuste, cadê? Tá aqui, ó.
antes, depois, antes, depois. Olha como a gente mudou esse nosso take, olha como ele ficou bem mais parecido com os outros takes do nosso vídeo. Então a gente faz um ajuste de cor ali meio rápido, que a câmera se perdeu ali naquele momento. E pessoal, de ferramentas, por enquanto eu quero deixar vocês com essas aqui para vocês se ambientarem um pouco no programa. Agora a gente vai para a nossa música. E a nossa música a gente vai começar lá no nosso celular. Em relação às músicas, o pessoal me pergunta muito, tu usa música com direito autoral? Não usa, Gustavo? Eu, quando eu vou postar no Instagram, no Reels, e eu vou puxar uma música de lá, eu não me importo de postar essa música com direitos autorais, porque eu vou puxar direto de dentro do Instagram, certo? O que eu costumo fazer? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, na parte de postagem de Reels, tá? E eu tenho aqui um vídeo com 1 minuto e meio, tá? Vai ser mais ou menos o tempo final do meu vídeo 1 minuto e meio, certo? Então eu vou selecionar esse meu vídeo aqui de 1 minuto e meio, eu vou selecionar a parte das músicas, na verdade como ele tem um pouquinho mais de 1 minuto e meio, eu vou dar uma encurtadinha aqui nele, ó, vou concluir, e aí eu vou na música, eu tô pegando um vídeo aleatório, tá? Um vídeo no tempo que, eu recomendo o tempo do vídeo tenha o tempo final do vídeo de vocês. Daí aqui eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Frank Sinatra Coffee. Eu acho que tem uma música do Frank Sinatra que fala do Brazilian Coffee. Aqui, ó, The Coffee Song. Se a gente clicar aqui na música, ó, a gente vai escolher ali a parte que a gente quer, né, da música no Instagram. E, pessoal, aqui vai a dica para vocês, tá? Antes da gente selecionar a música, vocês, no caso aqui eu já estou gravando a tela para vocês na aula, tá? Mas vocês vão gravar a tela de vocês e aí vocês vão selecionar a música e deixar ela tocar pelo tempo que vocês quiserem, certo? Terminou o tempo ali da música, ela repetiu, né? A gente para a nossa gravação, certo? Depois disso a gente vai fechar aqui. Bom, pessoal, e com aquela gravação de tela aqui, como eu expliquei para vocês, ó, a gente vai vir aqui, eu vou clicar aqui em importar. Eu tô com a minha gravação de tela aqui, ó, importei a minha gravação de tela, tá aqui o tempo da minha música que eu quero. Ó, eu vou clicar nessa minha captura de tela aqui, ó, vou arrastar aqui para nossa linha do tempo e eu vou ver ali onde a minha música começa. Ó, na verdade eu demorei para acertar ali o ponto da música. Ó, a gente vai procurar ali no nosso vídeo, aqui, ó. Aqui eu estou começando a ver pelas nossas waveforms. Vocês conseguem ver ali, ó, as forminhas de onda ali, ó? Isso aqui é o nosso áudio do nosso vídeo, ó. Eu vou clicar aqui, então aqui o nosso vídeo começa, nosso áudio, né, na verdade. Ó, e eu vou a toda a música que tocou lá na nossa gravação de tela até aqui assim, ó, aqui. Bom, aqui eu tenho meu 1 minuto e meio, 1 minuto e 28 ali de música. Só que tá com essa captura de tela. Eu quero desvincular essas duas coisas. Eu quero transformar isso aqui só em áudio. A gente vai clicar com direito e a gente vai clicar aqui em extrair áudio. Aí ele separou o meu áudio do meu vídeo. E daí o meu vídeo eu posso deletar, porque o meu áudio tá aqui embaixo com a nossa música do Frank Sinatra que a gente escolheu, né? Ó. E por que, pessoal, eu coloco a minha música aqui na edição? A gente pode colocar só lá na hora da postagem e tudo mais, né? Aqui o nosso vídeo está quase no mesmo tempo, casualmente, certo? Mas eu gosto de encaixar minha música no meu vídeo, tá? Eu gosto de fazer isso, esse pace aqui. A gente pode exportar depois esse vídeo aqui sem a nossa música e colocar a música só lá na hora. A gente pode exportar já com a nossa música. Daí é de vocês, tá? A gente pode... Vamos fazer aqui com a nossa música e exportar com a nossa música e depois lá na hora de postar o nosso vídeo a gente pode configurar, eu mostro pra vocês. Ó, então com a nossa música aqui, ó, pessoal, ó, primeira coisa, ó, esse pan é um momento de corte, pessoal, ó, eu vou até acertar. Aqui a gente vai fazer todos os ajustes finos do meu vídeo, ó, eu vou levar minha música aqui, eu vou cortar, na verdade, aqui, ó, e esse aqui é o meu momento de corte, ó. Tá vendo? Quando bate, quando dá a batida, troca de take, ó. Na verdade é um pouquinho depois dessa batida, né? Aqui assim. Ó. Ó, e pam. Ó, aqui nessa outra batida aqui, a gente pode já cortar pro outro take, ó. E aqui, ó, eu quero sincronizar esse meu apertão aqui, ó, com a batida da música, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. Arrastando mais... Deixa eu ver, um pouquinho mais pra cá. Olha que legal que fica. Bem sincronizadinho. Aqui vem mais um pouquinho. Ó, aqui começa ele a cantar, certo? E eu gostaria que começasse nessa parte aqui, ó, onde aparece a Chemex e ele cantar. Vamos tentar encaixar isso aqui, ó. Ó. Aqui eu não preciso de todo o movimento ali, eu vou cortar um pouquinho antes e vou encurtar um pouco esse take pra gente encaixar na música, ó. Aqui eu também não preciso de todo esse movimento, eu vou fazer o corte mais aqui na ação, ó.
E aqui, ó, tirei o filtro, pum, acabou o take. Ó, e esse Coffee Beans, eu quero justamente, ó, como mostrei pra vocês, a gente importou isso aqui tudo em ordem, tá? A gente pode arrastar esse take aqui, ó, pra antes. Vamos trocar a ordem desses takes. Porque eu quero que o Coffee Beans apareça com a marca aqui, ó, quando ele cantar Coffee Beans, e depois venha pro meu take em macro. Mas, pessoal, antes disso, eu vou dar mais uma encurtadinha aqui, ó. Que aqui eu acho que tá segurando muito nesse take, ó. E aqui também eu vou dar mais uma cortadinha, ó. Ó, aqui, ó. Aqui mesma coisa, ó. Vou fazer o corte mais ainda na ação, ó. Na verdade, cortei demais. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Olha que legal como a gente consegue encaixar a fala no nosso vídeo aqui. Por isso que é bem importante a gente saber editar na música, tá? Quando ele fala Coffee Beans Down a Million, eu acho que é, né? Aparece todo o nosso take macro com um monte de grão de café. Olha como a gente comunica, olha como tá bem certinho. Ó, daí isso aqui que eu acho que eu seguro o take demais, então a gente já vai cortar, ó. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um speed ramp para ele terminar lento aqui, começar em velocidade normal e terminar lento. Então eu vou vir aqui no personalizado, tá em velocidade normal, e vamos puxar isso aqui para baixo, para ele terminar mais lento. Na verdade eu até vou começar mais rápido esse take, vou começar em um 5x, aqui, e vamos aqui para baixo, vamos segurar bem no finalzinho só, aqui. Gostei bem mais. Aqui mesma coisa, eu quero que faça rápido esse movimento aqui, ó. Então vou fazer aqui e vou fazer um movimento de flash, porque eu quero que ele termine rápido, ó. E na verdade acho que ele começou a estar rápido demais aqui, ó. Vamos esticar mais, eu quero que ele fique mais rápido, mais perto do final, ó. Aqui mesma coisa, vamos fazer uma câmera lenta padrão em 0,5, ó, para enfatizar esse movimento de giro, ó. E aqui, acho que 0,5 está muito lento, vamos pular para um 0,8 aqui. E uma coisa que eu acho, pessoal, esse take está um pouco tremido demais. Vamos ver se a estabilização funciona nesse nosso take aqui. Como é um take que se mexe, talvez não funcione tão bem, mas pode ser que funcione. Funcionou muito bem até. Ó, aqui, o corte acabou ficando perfeito. Eu até ajustaria esse corte para quando eu fizesse esse movimento, eu aparecesse lá atrás fazendo esse movimento. Ou seja, cortou de um para o outro, mantém essa continuidade do movimento em cena. E aqui ficou perfeito. A única coisa que eu notei aqui, ó, esse take está mais azulado do que os outros. Então eu vou vir aqui em ajuste, eu vou dar uma esquentadinha nesse meu take aqui, ó, para ele emparelhar com o meu outro. Aqui a gente tem um problema de corte. Não é um problema especificamente, mas assim, ó, qual foi o meu intuito aqui de gravar, tá? Eu quero que apareça como se essa câmera aqui fosse o filtro de café e dessa aqui recebendo o café. Só que o grande ponto para a gente vender esse efeito é que aqui, ó, aqui quando começa a tocar o café na minha lente, eu já tenho que cortar, e aqui eu não posso voltar ao take do início, eu tenho que ir lá na metade do meu take, ó, aqui, ó, quando o café tá rolando, para a gente fazer esse corte contínuo, ó. Começou aqui e já continuou aqui, ó. Ou seja, de um take para outro, como se a gente estivesse gravando tudo com várias câmeras e a gente só fez um corte, mas na verdade foram duas cenas diferentes, né? E aqui, tipo uma coisa. Ó, perfeito. E aqui, pessoal, eu diria para vocês que a gente pode valorizar esses dois movimentos aqui com uma câmera lenta. Aqui eu acho que é um bom movimento para a gente colocar uma câmera lenta em 0,5 nesses dois takes, porque eu acho que pode funcionar super bem, ó. Acho que funciona super bem. Só segurou muito tempo. Eu vou cortar aqui um pouquinho antes, ó. Deixa eu ver uma coisa.
Ó, esse take ele tá um pouco lento demais, na minha opinião. Pessoal, a gente poderia tirar aqui e fazer 2 cortes, um aqui e um servindo. Eu já vou colocar direto na água porque eu quero um pacing um pouco mais rápido para esse vídeo, tá? Então eu já vou começar aqui o meu take, ó, já colocando a água ali no filtro, ó. Colocou aqui, ó, já colocou no filtro. E aqui eu já vou cortar de novo também. Vou ser bem excludente nesse vídeo, ó. You'll see no potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Eu acho que terminou perfeitamente com a música. Ó, no caso, o nosso vídeo terminou aqui em 1 minuto e 10, mais ou menos, 1 e 7, tá? Mas, pessoal, eu gostei muito desse final, segurando mais esse take aqui, porque como a gente está falando de um vídeo de café, ou que seja vídeo de comida, gastronômico, já fica uma dica para vocês. Aqui é o nosso produto pronto. Eu quero causar essa... por que eu coloquei isso aqui em câmera lenta? Porque eu quero que isso aqui seja, de certa forma, funciona melhor com comida, essa palavra que eu vou usar, mas apetitoso, tá? Eu quero que isso aqui chame mais atenção. Só que eu acho que eu seguro um pouquinho muito na hora de largar, assim, essa xícarazinha aqui, ó, a Chemex, né? Então eu vou cortar um pouquinho antes. Mas, pessoal, eu gostei muito e eu vou até forçar um pouquinho essa câmera lenta. Eu vou colocar em um 0,6 aqui, ó. Por quê? Porque eu quero segurar esse momento, ó. E por que eu gosto de segurar? Porque a gente vai terminar certinho nesse último take agora, ó. Em Brasil. Pum! Puxou. Finalizou. E eu cortaria a minha música aqui. Ah, Gustavo, mas por que tu vai deixar esse espaço em preto aqui? Porque a gente pode colocar a marca do Baden aqui, por exemplo. A gente pode finalizar aqui, ó, e entrar um Baden aqui, ó, uma marca, se a gente fizer, ou a minha marca, né, enfim, a marca de vocês, pra gente finalizar, ó. E eu acho que o nosso vídeo tá super bem até agora. Assim, ó, olha, eu realmente gostei muito da nossa produção, para vocês verem como a ideia executada bem antes, ela já funciona muito bem depois também, tá? Porque a gente já tem esse vídeo muito planejado, já chegou, de certa forma, muito pronto aqui na edição, a gente não precisa reinventar muitas coisas. Bom, agora uma questão um pouco polêmica. Transições, Gustavo. Tu gosta de transições? Tu usa transições? De longe é a pergunta que eu mais recebo. Pessoal, eu uso transições, inclusive as do CapCut é uma das que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito das transições prontas do CapCut, mas, pessoal, transição, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai utilizar e eu acho que tem que servir sempre ao propósito da história as transições, tá? Em que sentido tu fala isso, Gustavo? Se a gente fosse fazer uma transição em todo o momento de corte do vídeo, fica saturado, fica muito pesado a gente usar transição em tudo que é momento de corte. Então assim, ó, onde é que eu utilizaria a transição? A gente sempre vai ver na nossa linha narrativa, tá? Eu utilizaria nesse caso aqui, ó, já vendo o vídeo com vocês, ó, essa passagem de tempo aqui, ó. Isso aqui me remonta muito essa ideia do time-lapse. Então aqui para cá, eu quero usar uma transição para identificar melhor uma passagem de tempo. Como é que a gente faz uma transição aqui no nosso programa, tá, pessoal? A gente vai clicar aqui no nosso take, vamos vir aqui em transições, ele vai carregar as transições, pode ser que demore um pouquinho mais porque ele pega da internet as transições, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui, ó, porque eu vou por categorias, tá? Mas a gente tem aqui várias transições legais, todas têm o Pro aqui em cima do CapCut pago, mas eu vou utilizar todas as transições gratuitas para vocês verem como já serve bastante, tá? Uma que eu gosto muito, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, se não me engano é uma do deslizar, ó, essa aqui, ó, esse triângulo, essa passagem aqui de triângulo, eu acho que ela é ótima para a gente encaixar aqui, ó, para a gente seguir esse movimento, ó, de passagem de tempo, ó. Quando entra algo preto na nossa tela, ali, algo que escurece e tudo mais, identifica que se passou algum tempo. Então, essa transição para a gente valorizar isso, ó, que a gente estava esperando e agora a gente pegou o filtro, eu acho que valoriza muito bem isso aqui. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. O café está caindo e a gente vai para um macro no grão desse café, a gente pode fazer uma transição de push-in, ou seja, a câmera vai junto para o macro do café. Aqui eu acho que super serve a história a gente colocar uma transição. Então a gente vai aqui, se não me engano, em câmera. É em câmera? Deixa eu ver. Acho que é. Aqui, ó. Inspirar, não é inspirar, afastar, agitar, deixa eu ver, cadê? Aproximar, aqui, ó. Aproximar. Eu acho que aqui, olha, ó, só que daí aqui a gente tem um probleminha. Eu acho que o take tá demorando um pouquinho mais. Eu vou encurtar ele e eu vou alongar esse aqui só para não mudar o tempo do nosso vídeo. Ó.
Olha só como fica legal com essa transição, ó. Bateu e a gente já vai no macro. Então aqui essa transição de push-in funciona super bem. Aqui super serve a história. Outro momento também que eu acharia legal fazer uma transição aqui, ó. Essa aceleração aqui a gente poderia fazer uma transiçãozinha para cá, tá? Pra gente acelerar isso aqui. E aqui, pessoal, a gente pode ser bem criativo, tá? Ó, tem esse giro aqui, ó. Esse giro aqui pode ser legal, porque acompanha o movimento que a gente está fazendo, ó. Vamos ver? Eu achei bem legal mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se não me engano, esse aqui é no outro sentido. Deixa eu ver. Porque daí acompanha o movimento que a gente estava fazendo de servir, porque senão aquela transição ficou estranha porque girou para o outro lado. A gente quer, ó, que acompanhe esse movimento. Olha isso. Olha como fica muito mais legal essa transição aqui, porque a gente vai acompanhar o movimento da câmera na transição. Fica bem legal essa transição mesmo. Uma outra transição que a gente pode usar aqui, por exemplo, vamos ver, nesse final aqui, eu utilizaria alguma coisa nesse final aqui, ó, servindo, até aqui, ó, uma antes de fechar, ó, porque você tem que mudar levemente a posição da sacola ali para a gente esconder isso de alguma forma. A gente pode colocar algum outro efeito de desfoque, de distorção, enfim, vamos buscar aqui um que seja legal. Pode até ser mais criativo, vamos tentar um mais criativo, tipo, ó, essa ideia desse obturador aqui, ó. Eu gostei desse detalhezinho, porque esconde também que o nosso corte seco, as coisas mudaram ali um pouquinho de lugar. Então, ó, tu já nem nota isso. E pessoal, as transições eu usaria nesse intuito mesmo, para enfatizar algumas mudanças de cenário do nosso vídeo, ou seja, estamos gravando um pouco aqui, agora a gente vai mudar de cena. Utilizaria uma transição nesse momento. Ou tudo que serve a nossa história, tá? A transição, assim como qualquer outro elemento do vídeo, tem que servir a nossa história. Esse aqui é um dos melhores exemplos de transição que eu já vi, ó, porque ó, é um push-in no grão do café, no macro, no detalhe. Então é importante que essa transição a câmera se aproxime. Outro que encaixou perfeitamente também foi, pessoal, aqui ó, a gente está servindo e está fazendo esse movimento junto com a câmera, a própria câmera gira, ó, e já vai para a nossa balança. Então, transições, utilizem de forma inteligente, pessoal, não coloquem transições em tudo que é corte do vídeo. O resto eu vou deixar tudo corte seco, não precisa ter transição. Mas para exportar o nosso vídeo, pessoal, agora a gente pode vir aqui ó, em arquivo, exportar, e aqui, pessoal, como o nosso projeto é 4K, o nosso vídeo foi gravado em 4K, a gente vai postar para Reels, eu vou deixar 4K, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar esse vídeo em 1080p para stories e tudo mais, eu vou deixar aqui em 4K, tá? 30 fps, seguindo ali a nossa ideia do projeto, tá? Nosso codec é H264, formato MP4, tá? Aqui a gente vai renomear, aqui eu vou colocar vídeo café. E aqui a pasta que a gente quer salvar, vou deixar padrão ali no downloads. E aqui, pessoal, não precisa marcar áudio, tá? Porque senão ele vai exportar uma faixa de áudio em MP3 do áudio separado do vídeo de vocês e do vídeo. Se deixar isso aqui desmarcado, o áudio sai junto do arquivo de vídeo. Então sai tudo no arquivo só. Aqui ele vai me dizer, ó, o arquivo vai ter cerca de 260 MB e tem 1 minuto e 11 segundos, certo? E a gente clica em exportar e tá aqui pronto a nossa edição do nosso vídeo de café e ficou assim. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.